A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você é muito jovem para saber o que é lambada, volte mais tarde. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, mete um pedação de chocolate na boca e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 21º capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, O Segredo de Hermione. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Se você não sabe quem lançou O Patrono do Outro Lado do Lago, não escute esse episódio. Eu sou Carol Lima e eu tô aqui, fora dos limites da escola, à noite, acompanhada de um lobisomem e um assassino. E tô aqui com Larissa Andrioli, que finalmente tá sendo valorizada pelo trabalho e vai ganhar uma ordem de Merlin. Como é que você tá, amigo? Se sentindo? Amiga, eu sei que assim, que na verdade não vai dar nunca certo, né? Então eu já sei que, enfim, Dumbledore vai bater a palminha, vai trocar a cor do negócio e não vou ganhar nada, não. Mas você merece, viu, amigo? Uma ordem de Merlin. Obrigada. Também tô aqui com Tamires Garcia, que aos 5 minutos pra meia-noite acha que 3 votos são suficientes e ela que vai bater a palminha e mudar a cor do negócio. Exato. Eu acho que é o suficiente pra gente destruir a reputação dos outros. Não é mesmo? Da sua amiga, né? Bastam. Da sua amiga Larissa Andrioli. É verdade. E a gente tá aqui com um convidado especial que já foi mencionado em alguns pedidos de ilustração aqui nesse podcast, já que a gente é desse, o Daniel Honório, também conhecido no mundo artístico como Filho. Bem-vindo, Daniel. Oi, gente! Ai, tô tão nervoso! Ai, amiga, não fica nervoso. Aqui é todo mundo legal, a gente só puxa o tapete dos nossos colegas de cast pra não ganhar a ordem de Merlin. Se eu errar em alguma coisa, eu vou voltar no tempo pra consertar, numa boa. 3 voltas bastam. E hoje a gente vai falar sobre paradoxos, a história do vencedor e o que acontece com bruxos que mexeram com o tempo, ou não. Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram, ou mandar um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar é só acessar o endereço t.me/o Grupo Elefante. Vamos lá ao nosso duelo de resumos, onde 2 e, excepcionalmente, 3 participantes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase de sua escolha. Vai ganhar quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos, embora a gente saiba que ninguém consegue. E muito a gente vai jogar nesse capítulo. Sim. Mas então, Daniel, você vai querer jogar ou você vai querer julgar hoje? Amiga, hoje eu vou querer... É a minha primeira vez, então eu vou querer ser o carrasco aqui, pronto pra ceifar quem não conseguir fazer senhora, o próprio um bom McNair. resumo. Olha, eu acho que você não tem motivo nenhum pra estar nervoso, não. Acho que quem tem motivo pra estar nervoso é a gente. Então, a gente vai... Até porque eu não queria passar vergonha falando desse capítulo que é tão maravilhoso e eu vou estragá-lo. Olha, se te consola, eu vou passar mais. Eu sou internacionalmente conhecida pelos meus resumos péssimos aqui na Casa Elefante. Mas então a gente vai jogar um dado pra cada participante. Pra quem tirar o valor maior vai poder escolher. Bem, eu tirei 5. Lari tirou 5 também. Empataram. Tami tirou 1. Estou fora da rodada, já comecei super bem já. Vamos desempatar no para o ímpar, então. Que é para o ímpar, Lari. Eu quero ímpar. Tirei par. E eu vou deixar a nossa amiga Tami. que eu te fiz? Eu não tava nem aqui. É porque você já começou mal, né? Que é um peido. Ah, que ótimo. Perdemos na farofa. Perdemos na farofa. Eu acho que você pode começar, amiga. Ok, né? Então tá bom, então. Tamires Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Segredo de Hermione em 3, 2, 1. Ok. Eles estão lá na luz pra lá, aí o Snape tá lá falando, então essas crianças aí, meio babaca. E aí o Fudge falou, não, que isso, qual assim? Aí o Dumbledore falou, sai todo mundo daqui que eu preciso falar com as crianças. Aí as crianças, volta no tempo, 3 voltas. Aí eles voltam no tempo. Aí eles falam, o quê? Cheguei no tempo. Aí eles têm que descobrir o que eles têm que fazer, porque o Dumbledore não fala nada pra ninguém, né? Aí, meu Deus, a gente tem que salvar o Bicus. Aí eles saem correndo, e aí tá lá o Dumbledore tá tipo, eita. E o Hagrid também, o Bicus tá lá, eles pegam o Bicus e saem. E aí eles voltam. E aí tem... Não. Acabou! Aí, acabou. Aí eles chegam no tempo. Eles chegam no tempo. E tem que descobrir o que tem que fazer, que o Dumbledore não fala nada.
Olha, eu acho que foi a síntese perfeita, tá? Desse primeiro texto do capítulo. amei. O meu você já Eu ganhou acho que a também. gente tinha que dividir 30 segundos pra cada pedaço desse capítulo. A próxima pessoa continua. Pode ir, Lari. Tá. Larissa Andrioli, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Segredo de Hermione. Em 3, 2, 1. O Harry acorda na enfermaria e ele escuta o Snape contando a versão dele lá pro Fudge. E aí ele resolve chegar e falar que não, que tá tudo errado, que o Sirius é inocente. E aí o Dumbledore chega, expulsa todo mundo, o Snape fica puto, o Fudge fica meio assustado, todo mundo meio nervoso. Aí o Dumbledore vira e fala assim, olha, então vocês têm que voltar no tempo. Aí eles voltam no tempo. Aí o Harry descobre que eles conseguem voltar no tempo. Aí eles chegam lá e eles descobrem que eles têm que salvar o Bicurso também. E aí eles vão, aí salvam o Bicurso, aí eles... Acabou. Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Gente, não tem a Minha menor perninha condição está- de Eu resumir esse falei, capítulo. tinha que começar de onde a outra pessoa parou, que ninguém vai chegar em lugar nenhum. Não, tenho fé na Carol. Vai, Carol. Eu acredito. Amiga, você escolheu a pior pessoa pra ter. Carol, você tem one job. Baixa as expectativas, tá? Tá bom. Ai, então vamos lá. Carol, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Segredo de Hermione. Em 3, 2, 1. O Snape tá lá, né, contando a versão dele toda errada dos fatos pro Fudge, que fica nos sonhos molhados dele, querendo dar uma ordem de Merlin. Mas o momento de glória dele é interrompido por Dumbledore, que quer falar com os meninos, quer resolver as tretas, que manda eles voltarem no tempo, três voltas bastam. Vocês têm que salvar mais de uma vida, eles vão lá, ficam sem saber o que aconteceu, descobrem que vão salvar o hipogrifo, salva o hipogrifo. Aí depois, horas passam e eles têm que correr de um lobisomem doido e se escondem atrás do... E a Carol conseguiu chegar mais pra frente que a gente. Eu adorei que a frase de encerramento foi doido. Eu achei muito conclusiva. Um lobisomem doido. Doido. Passei por cima de muitas coisas, né? Meu objetivo era passar do hipogrifo. Eu amo que a parte do hipogrifo ficou assim. Eles têm que salvar o Bicurso, eles vão lá e salvam. Bom. É isto. Tem muita coisa pra fazer, não dá pra ficar perdendo tempo Eu sou aí, uma não. mulher objetiva. Muito bom. Então, Daniel, quem é que você vai escolher pra vencer? Aqui falando com a faca no seu pescoço. Ai, meu Deus. Levando em consideração o quão longe as pessoas foram nos resumos, eu vou escolher você, Carol, que chegou pelo menos depois do salvamento de Bicurso e falou do lobisomem muito louco. Ok, eu acho que essa eu sei faca que eu teve ganhei algum você. tipo de influência, não sei não. Mas aí possível. fica aí, né, pra quem quiser me questionar mais tarde na saída da gravação. Será que alguém vai ter coragem de questionar essa pessoa? Acho que não. Mas muito obrigada, tá? Muito obrigada pelos 100 pontos para a Grifinória que eu acabei de ganhar. Obrigada, meus fãs. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Snape está fora de si com a captura de Sirius Black, falando em falsete e tudo. Harry acorda e descobre que os dementadores estão prontos para o famigerado beijo. Dumbledore chega e acredita nas crianças, sugerindo a Hermione usar seu vira-tempo para salvar Sirius e Bicurso. Ela volta no tempo com Harry e os dois revivem suas últimas 3 horas e conseguem, por fim, fugir de um lobisomem, produzir um Doido. patrono e salvar o dia. Lacrou. Já que eu ganhei o resumo, mas a competição estava duríssima. Parabéns às minhas rivais, tá? Vocês foram incríveis. Mas eu queria começar falando desse início do capítulo, né? Que Harry acorda e começa a escutar, né? A conversa do Snape com o Fudge. E Snape tá contando a versão dele dos fatos, né? Afinal, né, a história pertence a quem ganha, e no caso foi ele até agora. Então, ele relata as coisas de um jeito bem curioso, assim. Porque parece que ele tá sendo um pouco benevolente demais com o trio. Mas eu, pessoalmente, acredito que ele tava assim, não, eles foram confundidos, né? Tão sob efeito de um feitiço.
justamente pra descreditar mesmo a versão do trio e a do Black, né? E pra dar mais força pra própria versão dele do que aconteceu. E a gente vê o Fudge bem satisfeito, né, com o que ele tá escutando, porque afinal ele tá escutando o que ele quer escutar. E eu queria saber se vocês vocês têm essa mesma impressão. Óbvio que não, né, Carol? Ai, meu Deus. Eu tô brincando. Ai, eu brincando. amo a minha amiga. Olha, isso Não, nesse na momento, verdade- essa gente inventa cada coisa. Não, na verdade, eu acho que essa postura dele aqui, com relação a, tipo, a versão da história, acho que não dá pra ser resumida em, tipo, ele tá sendo, sei lá, ele tá passando pano pro que eles fizeram, ou ele tem, tipo, um plano maléfico pra desacreditar a história dele, sabe? Eu acho que ele realmente acha que qualquer coisa que eles digam ali é uma maluquice, sabe? Eu acho que ele tem plena certeza de que o que ele viu e o que ele sabe até então sobre os Sirius é o que é verdade. Então, tipo assim, não acho que ele tem um plano maléfico de tirar a credibilidade do que é que eles vão falar, sabe? Acho que até tem um pouco de querer, eu não sei sim. se eu concordo com nenhuma das duas. Não, assim, eu só acho que não dá pra simplificar desse jeito, assim, sabe? Porque eu acho que, assim, é lógico que existe, sim, uma tentativa dele de garantir que a história dele é verdadeira, de afirmar que a história dele é verdadeira, mas eu não acho que é um plano maléfico de, tipo assim, eu sei que é mentira, mas eu estou aqui e tal. Acho que ele realmente acha que é verdade. E ele não tem nenhum motivo pra acreditar que não seja verdade, sabe? Você acha que ele acredita na versão que ele tá contando pro ministro? Sim, isso Sim, eu acho até que porque sim. ele não viu Pettigrew, né? Sim, ele não viu. E ele passou... E não existe nenhum motivo pra... Por mais que eu acho que a relação dele com o Sirius é uma relação muito complexa pra gente tentar debater isso aqui agora. Até porque eu acho que a gente tem poucos elementos, assim, até aqui na história. Mas eu acho que não faz sentido achar que ele ignoraria o fato de que o Pettigrew tá vivo, sabe? Porque, tipo, Sim, o Pettigrew é um elemento muito importante na vida dele. E ele é a única prova de que toda essa história é verdade. Tanto que só por isso Sim. que o Harry e a Rony e a Hermione acreditaram. Exatamente. Mas o porquê que eu discordo de vocês duas? Porque eu acho que eu tenho uma terceira via. Eu estou sendo o Partido Novo. Mas assim... Ih, amiga, que não, horror, amiga. cancelada. Nem Desculpa, fala, sociedade. nem fala, deixa eu falar. Tá, pode, tira, sai. Socorro, não me cancelem. É brincadeira. Mas assim, não, eu só acho que... eu entendo o que a Carol quer dizer e eu entendo o que a Larissa quer dizer. O que eu acho? Que ele sim acha que a história dele é verdade, mas eu ainda acho que o Snape, da forma como ele age com o Harry, tendo a possibilidade de falar para o ministro que o Harry tá mentindo, tá inventando, contando que ele é história, delusional. o que ele é doido, exatamente. Eu acho que ele tá diminuindo, assim, eles foram confundidos, eles estão enfeitiçados. Não é muito do feitio dele. Eu sinto que ele tá fazendo alguma politicagem ainda. Sim, ele Não tem com relação à história em si, né? Mas, tipo, usando essa A forma situação como ele trata o pra Harry. atingir o Harry. Sim, e depois ele ficar forçando, né? Não, isso aqui pra mim era no mínimo uma suspensão, não sei o quê. Então, porque daí ele muda de postura muito rápido. Quando começam a acreditar no Harry, aí ele começa a desmerecer de fato. Por isso que eu acho que tá muito polido o jeito como ele fala assim, não, tadinha das crianças, não sabiam o que estavam acontecendo. Não sabem o que fazem, muito do feitio né? dele falar desse jeito, entende? Sim. Eu acho que ele tem uma intenção, sim, assim, nesse caso, sabe? Talvez viria até dele ver, nesses 2 últimos anos que passaram, Harry cagando, assim, pras regras da escola, fazendo coisa errada e se dando bem, e ele... A gente sabe que Snape é uma pessoa extremamente rancorosa, e ele queria... assim, ver ele se dando mal finalmente uma vez, sabe? E olha, talvez... Eu até concordo com ele nesse ponto, porque Harry realmente, ele passou muito dos limites. Sim. E eu acho que existe também um elemento aqui, que ele tá falando com o ministro da magia, né? Tipo, ele não pode chegar e falar, não, porque esse menino aí é um filho da puta, sabe? Ele não pode... Eu acho que ele tá também tentando manter uma linha, principalmente porque ele tá ali em vista de receber alguma coisa, né? De ganhar um prêmio. Uma ordem de Merlin, sim. Pelo que ele fez. Então eu acho que ele tá meio que tentando manter uma linha ali, tanto que você vê que até quando ele começa a
atacar o Harry é completamente diferente de como ele ataca o Harry nos outros livros até então, assim. Quando ele tá falando com o ministro, né? Antes dele perder as estribeiras lá no final. Mas aqui, assim, ele tá tipo assim, não, porque o Dumbledore foi, como é que ele fala? Extremamente benevolente. Benevolente, Tipo assim, ele tem todo um jogo de palavras ali pra falar que o Dumbledore passa a mão na cabeça do Harry. Também, né? Só que ele não tá também, tipo, se extrapolando, porque eu acho que tem isso, assim, tipo, acho que a gente tem que lembrar que ele pode ser um professor de Hogwarts, mas ele sempre vai ser, aos olhos de certas pessoas, um ex-comensal, né? Então, ele não pode simplesmente falar do jeito que ele quer com o ministro da magia. Então, eu acho que meio que essa é uma chance que ele encontra de polir a imagem dele, tipo, em público, sabe? Mas que não tá natural, não tá. Eu não, ainda 100%. não vejo. Eu acho que ele foi bonzinho demais ainda. Tanto que ele perde muito rápido, né? Quando começa a cair o chão embaixo dele, ele já começa, porque tava lá, ele começa a ficar descontrolado, criança, né? Mentirosa. Começa a atacar. Ele literalmente perde o controle, porque ele tava ali se controlando muito pra dar as impressões que ele tinha ali ao ministro. Mas a partir do momento que começa a dar errado, ele vira aquele Snape que a gente conhece, né? Ataque de pelanca. Vira o Hermione, ele tava, inclusive, sendo polido, talvez até pela possibilidade da Ordem de Merlin, né? Até porque, tipo assim, até esse momento do início do capítulo, ele, mesmo quando ele começa a ficar nervoso e tal, ele ainda tá tudo sob controle, assim, tipo, as coisas ainda estão dando certo pra ele, digamos assim. E aí quando o Sirius foge, e aí esse prêmio dele se perde, né, essa possibilidade dele ganhar não existe mais, aí ele não tem mais nada a perder. Sim, que é no próximo capítulo, né, que a gente vê ele, assim, transtornado. Isso tem dedo do Potter. Isso tem. Mas Meu patrão cenas dos próximos cenas dos próximos episódios. Falando no que o Snape estava tentando, que era, né, uma possível Ordem de Merlin, temos o nosso sumido, maravilhoso, lindo, Danilo Borges, para contar pra gente um pouquinho sobre a Ordem de Merlin. Oi pessoal, meu nome é Danilo, não sei se vocês lembram de mim, mas sim, eu participo da Casa Elefante. Eu dei uma sumida durante esse livro, mas como esse capítulo traz um tema que eu gosto bastante, que é a Ordem de Merlin, eu vim falar sobre esse tema, porque eu gosto bastante, é isso. E porque tem muita coisa que a gente não sabe, muita coisa que não tá nos livros. Então queria começar falando que a gente enxerga a Ordem de Merlin como um prêmio, mas ela é mais como um título. E ele é concedido pela Suprema Corte dos Bruxos para bruxos e bruxas pelos seus serviços prestados à comunidade mágica. Nós não temos muitos detalhes sobre a origem da Ordem de Merlin, mas lá no antigo site da J.K. Rowling, naquela seçãozinha dos sapos de chocolate, no sapo do Merlin falava que o bruxo, apesar de ser um Sonserino, ele queria muito que os bruxos ajudassem os trouxas, então ele mesmo criou a Ordem de Merlin, que ele devia chamar de Minha Ordem. E na sua origem, na sua gênese, essa ordem estabelecia regras contra o uso de magia em trouxas. Será que é tipo um embrião do Estatuto do Sigilo? Fica aí no ar. A Ordem de Merlin ela tem 3 classes. A primeira classe é dada para bruxos que têm atos de bravura, uma distinção. A segunda classe é dada para quem faz uma realização, um esforço além do comum. E a terceira classe é dada para quem ajudou a trazer conhecimento ou até mesmo entretenimento para o mundo bruxo. Então, queremos a Ordem de Merlin para Celestina Warbeck. Senhora Weasley iria concordar comigo. Eu gostei muito desse detalhe de que a comunidade bruxa também valoriza o entretenimento. Isso é uma coisa que a gente não vê muito nos livros. E existem algumas características da Ordem de Merlin fisicamente. Ela é uma medalha de ouro, mas ela vem em fitas de cores diferentes dependendo da classe que a pessoa ganhou. A primeira classe, ela vai numa fita verde, e dizem os boatos que essa fita é para refletir a casa de Merlin Hogwarts, que é Sonserina. A segunda classe, ela vai numa fita roxa, a terceira classe numa fita branca. E como tudo que envolve o Ministério da Magia, ou até mesmo premiações no geral, às vezes rola um pouquinho de corrupção, às vezes rola um favoritismo, e o Ministério da Magia às vezes vai lá e dá aquela ordem mais alta para os seus favoritinhos, né? Inclusive, o Cornélio Fudge teve a cara de pau de se auto-premiar com a primeira classe da Ordem de Merlin por sua carreira brilhante. Outro famoso que ganhou a Ordem de Merlin é o Alvo Dumbledore. Ele ganhou uma primeira classe por derrotar o Grindelwald. E eu tô muito ansioso pra ver isso em Animais Fantásticos. Quero essa cena do Dumbledore ganhando a primeira classe, a fitinha verde da Ordem de Merlin.
Também tem o avô dos Sirius, o Arturo, que dizem também que que ele pagou pra ter a Ordem de Merlin, que ele deu um bocadão de ouro pra poder receber a Ordem de Merlin. O Lockhart, a gente sabe que ele já ganhou uma 3ª classe da Ordem de Merlin. E o mais engraçado desse capítulo, ou nem tão engraçado assim, que dois personagens que estão nele ganharam uma Ordem de Merlin póstuma. Primeiro foi o Pedro Pettigrew, que ganhou a 1ª classe, que foi que o Ministério podia fazer na época, né? Tipo assim, ô mãe do Pedro Pettigrew, a gente não pode trazer seu filho de volta, mas toma aqui o dedinho dele e uma 1ª classe pra você ficar contente. Mas quem ganhou também é o Professor Lupin. Ele foi condecorado póstumamente com a Ordem de Merlin e ele foi o primeiro lobisomem a receber essa honraria. Dizem que o exemplo da sua vida e morte ajudou muito a acabar com o estigma dos lobisomens e foi por isso que ele recebeu essa Ordem de Merlin. E aí, o que você acha da Ordem de Merlin? Você gostaria de ganhar uma Ordem de Merlin? Qual é a melhor cor da Ordem de Merlin? Conta um pouquinho pra gente nos comentários. Um beijão, pessoal, e até daqui a pouco, eu diria, porque Cálice de Fogo tá chegando aí, e talvez eu volte pra um capítulo ou 2. E é isso, beijos, boas festas, Feliz Natal, e é isso, um forte abraço. Ai, meu Deus, não aguento esta voz. Gente, o Snape tava com essa possibilidade de ganhar uma Ordem de Merlin, porque até então a história que estava sendo contada é de que ele tinha capturado os Sirius, é isso? Sim, é justamente isso. Foi ele que foi a pessoa que salvou as crianças e capturou o Na bad verdade, guy. não é nem a história que estava sendo contada, né? Foi o que aconteceu. Tipo, depois que os Dementadores atacaram, foi ele que encontrou É verdade, né? o Sirius lá e foi ele que, tipo, capturou, né? E o Fudge fala sobre ordem de 2ª classe, e aí, primeira, se eu puder convencê-los. Olha. Então, tipo, ele Não, mas tem uma politicagem também por trás, obviamente. mas a parte dos Dementadores ele fala que ele realmente não sabe, né? Ele fala só que ele teria só capturado os Sirius e pessoal. salvado eles dos Sirius, né? Do Isso. Lupin, talvez. Assim. Dos Dementadores ele fala, o Fudge até pergunta, você não sabe o que aconteceu, o que foi que espantou? Ele fala que não, sei não. Nessa cena a gente tem mais uma demonstração, né, desse crush fortíssimo do Cornelius Fudge por Harry, né, e isso só até o próximo livro, né, essa bonita. E o gaslight de Snape funcionando, né, porque ele fica, não, Harry Potter, né, todo mundo é meio, né, indulgente quando se trata dele, ele ainda aproveita pra ser capacitista nessa cena, tá, cancelado. Canceladíssimo. Mas ele fica, né, bem patronizing mesmo, Harry. Não, Harry, você não está bem, não sei o quê. E Harry transtornado, querendo contar, né, porque um homem inocente tava ali correndo risco de um destino terrível. Mas fica aí, né, a hipocrisia do Cornelius Fudge. Sim, e é muito engraçado que ele tá muito paternalista, né, assim. Muito! Desde lá do começo, ele recebe o Harry no caldeirão furado e aqui, assim, todo bonzinho. Ninguém sabe a cobra que vai virar. Ai, Não quem é, não te menina? conhece que te compre. Mesma coisa que o Snape fala nessa cena, e que é verdade, acho que a gente tem que concordar, é que o Harry simplesmente cagou pra todos os cuidados que as pessoas tomaram em relação à segurança dele. Nossa, Tipo, sim. tudo que o Ministério fez, que todo mundo fez, tipo, é tudo por causa dele. Os Dementadores só estão em Hogwarts por causa dele. E ele cagou. Foi nessa parte lá do começo que eu falei que eu concordava com ele, porque Harry realmente cagou pra tudo, sabe? Sim. Tudo bem que ele tava saindo de noite pra ir lá na casa de Hagrid, né? A gente fica tipo, não, Hagrid, né? Mas mesmo assim, né? Tá um monte de gente se lascando pra ele poder estar ali, né? Estudar, porque realmente ele não tem culpa de ter um assassino, entre aspas, atrás dele. Mas ele tem culpa, sim, de não ligar, sabe? Pros esforços das pessoas pra manter a segurança dele. Sim. Eu entendo o que vocês estão falando, só pontuar uma coisa. Tem uma questão de deixar as coisas todas muito centradas em volta do Harry. E assim, obviamente que o Sirius Black não seria uma ameaça pra Hogwarts se o Harry não estivesse lá. Mas as medidas de segurança são pra todos no castelo. Porque todo mundo pensa que o Sirius explodiu uma rua com 13 pessoas pra chegar ao Harry. Então, o que ele não faria com um colégio? Ele explodiria um colégio pra matar o Harry. Eu entendo que tem a ver com a segurança do Harry. E entendo que sim, ele cagou pra isso. Mas tem a ver com todos os alunos, a segurança de todo mundo. Não é só dele, assim, menino. Então, mas se ele não tivesse lá, herói. não teria Dementadores, muito provavelmente, sabe? Sim, mas só pra dizer, não, sabe? Não é por causa Tipo, não é dele. só A gente dele, tende a falar, assim, a culpa do Harry. Não necessariamente, né? É uma medida de segurança mais geral, assim. Mas o que eu acho mais louco é que, tipo assim, nesse livro, esse é talvez
esse é o primeiro momento, acho que o Harry tem noção de como as pessoas estão cuidando dele, né? Tipo, porque, na verdade, até então existe toda uma coisa em volta dele, mas ele não sabe, né? Desde sempre. Assim. Ah, sim, isso sim. E essa é a primeira vez que, tipo, as coisas são colocadas às claras, porque é uma situação diferente, né? Então ele sabe que estão sendo tomadas medidas especialmente pra ele. Então é muito... E a gente tá muito acostumado, igual tipo a Carol falou, a gente sabe que ele tá indo... Ele saiu do castelo pra ver o Hagrid e tal... Como a gente acompanha a história pelo ponto de vista dele, a gente meio que ignora um pouco isso, assim, porque a gente entende por que ele quer sair. A gente entende que ele não quer ficar preso, que isso que é uma sensação horrível e tal. Mas ao mesmo tempo, Quarenteners tipo que o assim, digam. Não é mesmo? Mas ao mesmo tempo, tipo assim, se você afastar o olhar, você percebe que, na verdade, ele sempre cagou pra tudo, né? E que nesse Ele rolê é muito aí negligente, tinha um monte né? de gente que tava ali, tipo, se fudendo pra proteger ele. E ele não tava, tipo, inicialmente ele não sabia, mas aqui, ele sabendo que tem as pessoas tentando proteger ele, ainda assim ele prioriza outras coisas, né? Mania de salvar as pessoas. Enfim, a hipocrisia. Mas é legal dizer que neste momento, né, que Harry tá escutando a conversa dos outros, ele olha pro lado, finalmente olha pro lado, né, porque nessa hora ele tava acordando ainda, e ele vê Hermione deitada do lado dele na ala hospitalar, e escutando também, porque ela não é besta, e tá batendo a luz da lua nela. Então esqueçam essa teoria de Hermione e lobisomem. E eu não vou explicar nada mais sobre isso. Isso é um absurdo. Não vou explicar nada mais sobre essa teoria, porque ela não merece. Só esqueçam, tá? Ok. Tudo Obrigada. bem. Seu desejo é uma ordem, Carol. Socorro. Obrigada. E, inclusive, ali, todos ouvindo, né, Harry e Hermione ouvindo o que estão todos falando, vem Madame Pomfrey, de novo, responsabilíssima pela hospitalar e querendo, com todo o apreço do mundo, cuidar de seus pacientes e nunca sendo bem sucedida, coitada. Gente, Madame Pomfrey, ela é a Girl Interrupted de Hogwarts, que ninguém deixa ela fazer o trabalho dela. Ninguém deixa ela cuidar dos Eu doentes. acho que ela é a profissional que mais sofre em Hogwarts. Eu sofro pela Madame Pomfrey. Mas eu acho que ela finalmente teve o lugar ao sol dela quando ela partiu o chocolate, enfiou na boca de Harry, enquanto ele se engasgava, ela empurrou ele pra deitar na cama. Eu acho que esse foi um grande momento da vida dela, assim, que ela descontou todos esses maus tratos, entendeu? Eu adoro como a Madame Pomfrey está disposta a passar por cima de qualquer um, até de Dumbledore, pra exercer a profissão dela. Madame Pomfrey, conte comigo para tudo. Quem é Dumbledore na hospitalar, tipo, quem manda é ela. Exatamente, é o Obviamente. território dela. E ninguém nunca, jamais deve ser angustiado lá, passando por cima dela se for. Não estou angustiado. Ela sempre acha que tá todo mundo angustiado. Eu acho incrível o quanto tudo angustia os pacientes. Acho ótimo. Olha, mas nesse caso era verdade, né? Porque Harry, ele fica transtornado. Quando ele vai falar com Dumbledore, fica gritando. Aqui, olha, de gente. fato, é que rolou uma angústia mesmo aí. Eu queria falar pra vocês que é aqui, neste momento, que vai começar o Caps Lock Harry Potter. Ah, é verdade, menina. Não é? Esse livro tem bastante caps lock, né? Acho bem legal isso, assim. Inclusive, nesse momento aqui, porque antes da gente ter o Harry caps lock, a gente tem o Snape caps lock nesse livro, né? Ele tá um pouquinho nervoso, Alterado. ele tá angustiado. Faltou o quê? Madame Pomfrey dá um chocolate na boca dele também. não interviu por Snape. Pois é, cara. Agora eu tô imaginando a Madame Pomfrey tentando enfiar um chocolate na boca dele. Mas ele começa a perder o controle aqui, né? E ele tá bem transtornado, ele de fato tá angustiado. E teve gente aí que falou que é picuinha, sabe? Mas Eu falei mesmo. não vou comentar o uso desse vocabulário. Você pode, por favor, se pronunciar então, Daniela? Você pode falar o que você... Gente, Ih, chamou na Contextualize essa picuinha. Vamos conversar sobre pico? Como assim? Porra! Eu vou ficar fazendo a quinta série aqui atrás. Porra! Amo, Tami. não, eu só quis hein? ser debochary quando eu falei picuinha. É porque... Debochilho. Debochenio. Debofilho. O Snape tá ali lutando com todas as armas que ele tem e que ele não tem pra convencer que a história dele é real, porque o resultado disso vai ser a morte do Sirius e a glória dele, e aí ele vai se sentir superior. E é tipo, eu sei que você tá machucado, cara, mas, meu Deus. Eu tô machucada. Cara, mas Deixa a Madame Pomfrey tirar a sua angústia ao invés de você tirar ela de você desse jeito.
eu entendo que existe um elemento, eu acho que existe sim esse elemento dele que tá um pouco transtornado por essa coisa da glória, de ganhar a Ordem de Merlin e tal, não sei o quê. Mas, como eu disse, eu tenho plena certeza de que ele acha que a história dele é a verdade. E nisso eu concordo, porque ele realmente não teve nenhuma prova de que não era, né? Sim, e vamos lembrar que quando o Pettigrew foi transfigurado, então ele tava desacordado, né? Ele já tava desacordado. E quando ele acorda de novo, o Pettigrew já fugiu, né? E esse é um assunto que é muito, muito delicado pra ele, né? Então, assim, eu acho que resumir o fato dele querer que o Sirius morra a picuinha adolescente é um pouco reducionista, simples, porque ele não quer que o Sirius morra porque o Sirius foi babaca com ele. Ele quer que o Sirius morra porque ele acha que o Sirius foi o traidor dos Potter, entendeu? Sim, e é uma discussão que a gente já teve, eu não sei se a gente falou em episódio, se a gente falou em off. Não, a gente já conversou sobre isso, acho que no episódio que ele chega na Casa dos Gritos. Isso. Pronto, sim. E é muito daquele negócio de ele transferir uma parte do ódio que ele sente por si mesmo, de ter sido a pessoa que foi lá e falou pro Voldemort da profecia. Ele transfere isso pra o Sirius Black, que seria, no caso, aquela última trava de segurança que falhou também. Então ele deve pensar assim, se esse cara não tivesse peidado na farofa, Lily ainda estaria viva, sabe? E ele transfere muito esse ódio pra outra pessoa. Porque o Sirius, inclusive eu gostei dessa palavra, dessa expressão que você usou de trava de segurança, porque realmente, tipo assim, o Sirius era a última instância em que absolutamente todo mundo confiava. Tipo, não existia a menor possibilidade do Sirius trair o Tiago. Então, tipo assim, ele era a trava de segurança mora, assim, sabe? Tipo, mais seguro que o próprio Fidelius, né? Tipo, ele era a grande proteção deles. Porque ele morreria 1000 vezes antes de trair o melhor amigo dele. Então, eu acho que mesmo se o Snape não tivesse tido uma participação no que levou o Voldemort a ir atrás da Lily, tipo, se fosse outro cenário em que o Snape não tivesse ouvido a profecia, ele ainda assim odiaria o Sirius, ainda assim iria querer que o Sirius morresse. Só que como ainda tem essa participação dele, eu acho que ele realmente transfere ainda, né? Um pouco desse ódio. Porque eu acho que ele já se odeia tanto que, tipo, já não cabe mais. Mas é que ele precisa odiar mais ainda. Não, né? Mas assim, todos eles têm um agravante de ódio e o Snape é muito chato. Porque assim, então o James casou com a mulher da vida dele. O Sirius era o melhor amigo deles e o Lupin é lobisomem. Todo mundo tem um agravante, mas não para de odiar ninguém, esse menino. Odeia todo mundo, né? Menino chato. Né? Coitado. Tem um monte de treta aí. É o jeitão assim, dele, Tami. Ele é assim o jeitão mesmo, sabe? Então eu acho... Mas eu acho que... deixa ele odiar os outros, meu menino. Faz mal pra ninguém. Então, eu acho que quando a gente... E aí eu tinha comentado isso na pauta, e eu acho legal falar, é que tem um momento que antes do Snape perder, de fato, o controle, né? Ele dá uma encarada no Dumbledore, que, tipo assim, gela a espinha, né? Ele, tipo, olha pro Dumbledore e fala, tipo, você vai realmente acreditar na história dele. O meu testemunho não vale nada. Eu amo que ele nessa hora, só falta ele falar, e a broderagem? Mas é porque eu acho, cara, que essa cena, ela é meio que um eco do que rolou quando eles eram adolescentes, que ele quase morreu, porque tipo, mais uma vez a história dele sendo deixada de lado e o Sirius sendo ouvido, sabe? Tipo, o Sirius sendo perdoado, digamos assim. E ele tem certeza absoluta de que o Sirius é culpado. E ainda mais considerando que depois que ele virou espião, ele estabeleceu uma relação muito próxima com o Dumbledore, eu acho que ele deve se sentir realmente traído, de tipo assim, depois de tudo isso, after all this time, 13 tipo, anos, né? 13 anos, 14 anos, né? Porque ele virou espião um ano antes. 14 anos que ele tá do lado do Dumbledore e é só o Sirius aparecer e o Sirius, tipo assim, a gente sabe que ele é inocente, mas ele é um personagem que tem zero credibilidade nesse momento, né? Tanto que o próprio Dumbledore fala, tipo assim, ele não agiu como um homem inocente. Sim, e vamos lembrar que ele é péssimo também. Aquelas...
E ele nem tinha intenção de agir como um homem inocente, né? Ele não queria se provar Sim, inocente. ele não tinha mais nada a perder. Sim, ele já não tinha esperança de provar a inocência dele. Sim, ele só queria pegar o Pettigrew e matar e se vingar e tal. Então, eu acho que o Snape se sente muito traído. Tipo, e esse olhar dele, eu consigo enxergar esse mesmo olhar lá no 6º livro, quando ele vai matar o Dumbledore, sabe? Tipo assim, Sim. que é um olhar de, tipo assim, eu não acredito que você vai fazer isso comigo, sabe? E a broderagem. E a broderagem. Alguém que shippa Dumbledore e Snape, não, né? Na minha mente, agora já esse meu testemunho não vale nada. Eu vou riscar o meu livro e vou botar aí a broderagem. Inclusive, eu queria muito ter uma descrição dessa cena de eles dois conversando depois e Dumbledore dizendo, olha, é tudo verdade e você vai ter que engolir, que é verdade. E você vai ter que trabalhar na Ordem da Fênix e você vai ter que frequentar a casa dele. Então, acontece que com aquela cena do final do 4º livro, quando eles estão no final, sabe? Que eles estão na aula hospitalar. Uhum. Eu não sei, mas me dá a impressão de que eles só voltam a falar disso naquele momento. Pois é, eu também fico com essa impressão. Eu acho que realmente não teve essa conversa, sabe? Aberta. O que é muito doido, né? Honesta, porque são duas pessoas péssimas em comunicação. Sim. Não, e é muito doido porque agora que a Carol falou isso, que ela queria ver uma descrição dessa cena e tal, eu fiquei pensando que realmente a gente não vê nas memórias dele, até porque não é relevante, tipo pro plot dele, né? Mas a gente não vê nas memórias esse momento em que o Dumbledore fala, meu irmão, você tá errado e é isso aqui, ó. Então... E como também é um momento muito foda pra ele. Sim, e naquela cena, então naquela cena essa cena que a Tana falou, do 4º livro, a impressão que fica é que eles não falaram mais sobre aquilo, mas ao mesmo tempo, não faz o menor sentido eles nunca terem falado sobre aquilo. Não faz. Até porque, olha, pensa, ele vai descobrir, né, que o cara é inocente mesmo, o Pettigrew tá vivo, todo esse ódio que ele tinha transferido vai ter que voltar pra ele mesmo. Esse é o momento que a terapia é necessária. Madame Pomfrey vem aqui. E o cara que dedurou de verdade vai ficar na casa dele depois. Nossa, mas nossa, cenas dos próximos episódios. Isso daí é um negócio que realmente sempre me dá muito ranço, toda vez que eu penso a respeito. Já pensou? Isso é uma coisa que, tipo assim, primeiro que não faz nenhum sentido. Por que enfiaram aquele homem lá, sabe? Tipo, por quê? Por que o Dumbledore... O Voldemort acordou e falou assim, olha, então, vocês vão morar juntos. Vocês vão ser esse é o seu novo roommate. Sim. Mas sabe, eu acho que a gente vai... Vocês já assistiram Wicked? Não. Wicked tá diferente. Quem assistiu Wicked aí, pega essa referência. Mas a gente vai ter muito tempo pra discutir isso nos próximos livros, né? Por favor, tragam de volta esse top. Mas, né, chega o queridinho Dumbledore, apressadíssimo na aula hospitalar, e ele tá querendo ter uma conversa sós com Harry e Hermione. Snape tá ficando aí cada vez mais descontrolado e Rony está desmaiado. Por que vocês acham, né, que ele tava tão apressado se eles tinham justamente um objeto que voltava no tempo? Quero hipóteses. Por causa do cálculo, porque assim, se eles tinham que voltar 3 horas. E aí, faltava muito pouco tempo pra eles conseguirem voltar 3 horas e tá certinho pro horário de conseguir pegar o bicurso sem serem vistos. Se eles deixassem passar, eles iam ter que voltar 4 horas. Ficar uma cota lá esperando. Mó ruim. 1 hora no armário de vassoura esperando. E eu acho que existe também... Isso quer dizer que Dumbledore estava preocupado com o tanto de tempo que eles iam ficar sentados esperando. Pô, eu achei empático. Achei assim. Não só por isso, gente. Quanto mais volta no tempo, mais é ruim, né, para as leis do tempo. Eu acho que existe uma outra possibilidade que eu não sei se faz sentido. Me digam o que vocês acham. Vocês acham que muda alguma coisa na volta no tempo se o relógio passa da meia-noite? Tipo, se vira outro dia? Eita, nisso eu não tinha pensado. Eita. Também nunca tinha pensado, pensei nisso agora. Olha, porque não sei, eu acho tem uma ritualística aí envolvida, ele né? É bem enfático com... Tem uma ritualística aí. Tá chegando meia-noite, né? Sim, 5 minutos pra meia-noite. Tipo assim, e essa coisa, tipo, tá faltando 5 minutos, ele precisa falar com eles, porque eles não podem esperar e tal. Eu acho que tem o elemento dos Sirius também, mas eu fiquei pensando nisso agora, assim, se... não que eles não pudessem voltar, mas será que muda alguma coisa? Será que, tipo, eles precisam... Agora meu headcanon já muda. Não acho que faz diferença. Voltar 1 hora, o tempo ele não é marcado pelos nossos conceitos de tempo, entende? Tipo, porque a gente dá nomes
minutos verdade. e segundos, não necessariamente o tempo funciona assim. Então, eu particularmente acho que não faria diferença. Eles iam voltar só, tipo, à 00:05 e voltar. Na minha mente tem uma ritualística aí envolvida. Mas tem a questão dos Sirius, né? Que eu acho que, na verdade, Sim, deve sim, ser o é. mais... É a questão mais importante, né? Que Sim. eles têm que voltar antes de Sirius ser dementado, porque se isso acontecer, eles não vão poder mudar. E a gente vai descobrir aqui ao longo desse episódio que a viagem no tempo em Harry Potter ela funciona de uma maneira muito particular, né? Que é Sim. Eu amo. muito diferenciada, né? Eu amo porque esse jeito que foi encontrado de representar a viagem no tempo diminui a abertura de problemas que sempre se tem em histórias de viagem no tempo, sabe? Ele não é que ele não segue a lógica do efeito borboleta, né? É. Uhum. Sim, e ao mesmo tempo precisa ser muito bem amarrado. Tem que ser, Sim, tem que ser preciso. Se for feito de senão- uma forma descuidada, se perde muito fácil. É. Uhum. O que torna a coisa ainda mais legal porque tem esse fator de perigo, né? Sim, sim. Sim. E é por isso que eu acho muito legal esse tipo de história, porque deve ser muito foda de escrever, porque você tem que escrever a cena inteira como uma cena só. E aí depois Sim, escrever é meio de fato cíclico, né? em ordem cronológica. Então, nossa, deve ser muito, muito difícil de escrever. Real. E tem um outro fator que eu acho muito interessante aí, que entra no porquê que esse é o meu capítulo preferido de toda a saga Harry Potter. Olha, isso é uma declaração, É uma amiga. afirmação forte. Exato. Mas assim, então, eu li Harry Potter muito novinha, né? Eu tinha, sei lá, uns 11 anos quando eu li essa parte. Maria. Eu era uma mãe. E a questão é que eu acho que nesse universo dicotômico, né, de histórias infantis e tal, a gente sempre tem o bonzinho e o malzinho, e o bonzinho destrói o malzinho e o malzinho vai pra cadeia. E eu acho que essa foi a primeira vez em uma história que eu li, que eu consumi na época, em que, assim, aquele que é o Dumbledore, por exemplo, que é o mago todo-poderoso, que a gente coloca naquele patamar de o bonzinho mor, mostra que ele não tem o poder total Ele é de Deus. resolver todos os problemas do mundo. E apesar de essa parte da história ainda ter um final feliz, entre aspas, né, porque o Sirius consegue escapar, é a primeira vez que não é um final feliz dicotômico, assim, que tudo se resolveu e que tá tudo bem. Feliz agridoce, né? Exato. E eu acho isso tão importante de ser trazido em histórias infantis e dessa perspectiva, de que nem sempre as instituições vão conseguir te salvar. Uhum. Seu pai e sua mãe também não sabem o que eles estão fazendo da vida. Exato. E não só as instituições não vão conseguir te salvar sempre, spoiler, quase nunca elas vão, mas É isso. além Você mora disso, no Brasil? tipo, né? Além disso, você precisa, às vezes, se contentar com fazer muito pouco. Porque o ideal aqui seria provar que o Sirius é inocente. E aí o Harry vai morar com ele. Esse é o final feliz que se desenha no horizonte quando eles estão conversando sobre isso, né? Tipo, ele vai sair da casa dos Dursley. Ele vai morar com o padrinho dele, que era melhor amigo do pai dele. Ah, essa parte eu tô Foi, tipo, focando. Tava tudo padrinho de encaminhando casamento pra um dos felizes pais para dele. sempre. É muito felizes, assim. E aí, tipo, apesar do livro ter uma resolução positiva, porque o Sirius consegue ser salvo, não é um final feliz. Tipo, ele realmente é um final bem amargo. Só é positivo porque não deu ruim. Tipo, ele tem que se Exatamente. contentar com uma resolução possível, não com a resolução ideal, né? E Sim. essa é a primeira vez que isso acontece na saga, e nunca mais vai acontecer um final feliz, assim. Eu acho que nem o final dos livros mesmo é um final feliz, assim, porque, né, um monte de gente morta. E o Felizes para Sempre que ele consegue, na verdade, é ilegal, né? Ele liberta um Sim. prisioneiro. 2. E assim, liberta até que instância, né? Porque ele tá fora da prisão, mas ele tá preso em casa. Sim, ele continua Ele tá foragido, vivendo ele continua... ele tá vivendo um inferno, fica depois todo deprimido, né? Assim, a pessoa continua no cárcere. Sim. Exatamente. Ele só conseguiu realmente não Escapar ser de Azkaban. executado, assim. Mas ele continua ele em é cárcere. pior que a morte, né? Ele teria a alma... Pelo menos a alma dele continua lá. Ai, que ótimo. Mas sim, eu acho incrível e realmente não me arrependerei de dizer que é o meu capítulo preferido da saga, porque eu acho muito legal essa questão, assim, você tem um universo, né, infantil, então, dentro da psicanálise, o universo do pai, que é o mundo de fora, né, o mundo mais real,
E o Dumbledore sendo a representação disso, e o Dumbledore falando, querido, não posso fazer nada. Volte no tempo e resolva, porque não vai rolar. E o Harry, ainda por cima depois, tendo que esperar o pai, a gente vai falar disso depois, mas esperando o pai vir e o pai não vindo, tem uma quebra muito forte de expectativa e uma dose de realidade muito legal e interessante. E rica pra uma história infantil e juvenil. Sim, agora que eu percebi, né, que todas as figuras paternas a quem ele recorre nesse capítulo aqui, elas simplesmente falham. Exatamente. Ai, que perfeito. Falham, Ele é mas ao trazido mesmo para a tempo, realidade. tipo, despertam algo nele que Sim, ele que vai ele amadurecer, né, ele por se conta torna dessa poderoso, falha. né? Tipo, a partir disso, assim. Então, tipo, porra, um menino de 13 anos voltar no tempo, sabe? Pra salvar alguém. Isso é coisa pra cacete, assim. Ele que vai ter que dar um passo à frente e resolver as coisas. Isso. Ai, gente, E é lindo. me arrepiei todinha aqui. Meu Deus. Perfeito. Muito. Amo para sempre. Descobrimos então que o próprio Dumbledore deu depoimento pro Ministério sobre os Sirius ser o fiel do segredo dos Potter. Isso aqui traz uma discussão legal pra gente, né? A gente fica pensando quem foi que fez o feitiço e quem é que sabia, né, disso. Aparentemente, assim, quem é que sabia que o Sirius que seria, né? Que a gente sabe que não é verdade. Porque, na minha cabeça, e isso não faz sentido, mas era muito provável que fosse o Dumbledore que tivesse feito feitiço, Era a minha sabe? também. Sendo que não tinha como isso acontecer. Pois é, mas aí quando, tipo, você volta nesse momento aqui, para, tipo, 2 segundos pra pensar sobre isso, você vê que não faz o menor sentido. Porque se ele não faz fosse o menor quem... sentido. Se fosse ele que tivesse feito o feitiço, nada disso teria Ele ia acontecido. saber, Porque né? ele sempre ia ter exatamente. falado que era o Pettigrew, sabe? Então, eu acho que... Porque o que acontece é que, assim, o Dumbledore, ele é essa figura de poder e tal, e ele parece ser o responsável pela proteção dos Potter, né? Então, ele parece que tá aconselhando eles e tal. Então, acho que eu não lembro se isso acontece, mas eu acho que em algum momento a gente fica sabendo que ele foi quem sugeriu aos Potter que eles fizessem o feitiço do Fidelius. Uhum. E aí, eu acho que é isso que acontece, né? E aí, daí a gente saltou pra ele e fez o feitiço, mas tipo, não. É que a gente tem a impressão de que o Dumbledore faz tudo, né? Eu acho que Ela rola faz o feitiço dela. é que, tipo, as únicas pessoas que estão presentes na feitura do feitiço são as pessoas diretamente envolvidas, ou seja, a pessoa que vai ser protegida e a pessoa que vai proteger. É porque, calma, não, isso é verdade. Também eu tenho, acho que na minha mente, visualmente assim, que esse feitiço é feito que nem o voto perpétuo, que Sim, precisa de uma terceira pessoa, mas acho que não necessariamente. Mas, eu acho que não necessariamente. E eu acho que o voto também não precisa de uma terceira pessoa. Não? Eu não sei, acho porque que a gente só vê um voto, né? A gente só vê um voto e eu acho que fica legal com 3 pessoas, mas acho que dá pra fazer com 2. Então eu acho que quem tá envolvido, quem tá ali é só realmente quem tá envolvido. Então, tava ali, talvez até nesse caso, o Sirius pudesse estar junto na hora de fazer o feitiço, mas, sei lá, mais como uma companhia, assim. Ele seria o third party que tá fazendo ali o feitiço. Mas a questão é que na Casa dos Gritos, o Sirius fala que eles resolveram trocar de última hora porque eles suspeitavam que o Lupin que fosse o traidor. Então, eles não devem ter realmente contado pra ninguém. Eles decidiram, Sim, James e o Sirius, assim, bora trocar? Chama o Pettigrew lá. E o Pettigrew falou... Gente, as ideias, né? Mas, enfim, acho que foi uma coisa muito rápida. Eles nem pensaram em falar pro Dumbledore até pra manter menos gente possível sabendo, pra que eles soubessem quem de fato era o traidor. And descobriram. Eu pararia essa sua frase no eles nem pensaram. O que define eles, não é mesmo? Não, e o erro? Não vamos contar para o Dumbledore. Como assim? Se alguém deve... Não vamos contar para o Dumbledore. Se a única pessoa que deve saber desse plano existe, é o Dumbledore. Provavelmente ele ia dar as ideias certas, né? Exato. Mas infelizmente não aconteceu. Ai, não. Eu só achei importante trazer esse ponto, porque apesar de ser muito óbvio, a gente acaba ficando com essa ideia na cabeça, né? Uhum. Mas aí, né, gente, aí que começa. Que aí, assim, até aqui, eu sei que a gente já falou há 3 horas, né? Mas é aqui que começa o quê? A ação. Eu vou ficando até animada, né? Então, aqui que o capítulo começa. Porque aí, de repente, Dumbledore chega lá, pega os meninos, expulsa a galera e fala, então, gente, deixa eu falar o seguinte, eu vou falar com vocês, mas eu vou, assim, ser muito direto, mas eu não vou falar exatamente, sabe? Mas a gente não pode perder tempo, mas eu vou fazer o quê? Mistério. E aí ele vira e fala o quê? A gente tem que ser muito rápido, mas eu poderia falar pra vocês o que vocês têm que fazer, porém não falarei. Não vou falar. Não pode perder tempo aqui. Quando vocês voltarem, vocês têm que matar 1 hora ainda. Gente, vocês já pararam pra imaginar o Dumbledore tentando fazer um resumo do capítulo em 30 segundos?
Não, Ele não ia falar impossível. nada. Sabe como é que ele ia fazer? ia- Então Rony e Hermione vão para... E eles fazem? Eles precisavam de mais tempo. E aí eles tinham conseguem derrotar- a possibilidade de salvar 2 vidas inocentes. Pronto, esse é o resumo. Mas então, o Dumbledore chega e fala, então, vocês precisam de tempo. E aí, nesse momento, assim, tipo, E dá uma piscada, né, pra Hermione. Ele pisca É. um olho só, assim, ó. exatamente. E ele ainda vira e fala aquela frase maravilhosa, né? Que, na verdade, não tem nada demais, mas eu amo. Que é o 3 voltas devem bastar. Eu E aí, amo. tudo começa. Agora, uma coisa que a gente estava pensando durante a construção da pauta, e acho que seria legal discutir aqui, e perguntar também para os ouvintes, né? Também Pros para eles ouvintes, contarem sim. depois no feedback deles o que eles acham sobre isso. Porque quando o Dumbledore fala que 3 voltas vão ser suficientes, ele ainda fala que se tudo der certo, eles vão poder salvar mais de uma vida, né? Uhum. Sendo que essa outra vida era primordial para que o plano desse certo. Sim, exatamente. No caso, Eu fico pensando o seguinte, quando será que ele se deu conta de que isso poderia ser feito, assim, tipo... Menina, todo momento que eu estava fazendo a pauta, eu estava pensando nisso. Porque quando a gente volta pra reviver as cenas, né? E a gente já volta com outra visão do que aconteceu, fica muito claro pra mim que ali ele já sabia. E se Sim. ele já sabia ali, quando foi que ele teve esse entendimento de que as coisas iam acontecer de tal jeito e ele tinha um papel a desempenhar, né, nessa história? Porque a gente fica com essa impressão de que foi ele que teve a ideia, mas não foi. Ele viu as coisas acontecendo e ele entendeu que ele tinha esse papel a desempenhar. No meu headcanon, ele viu eles pela janela pegando o bicuço. Uhum. Então, na minha mente, se ele viu aquilo acontecendo, depois chegaram as crianças desacordadas e ele falou, como que as crianças estavam desacordadas e estão sem hipogrifo e estavam ali faz 5 minutos? Aí ele falou, epa, não eram as mesmas crianças. Então, mas 3 horas atrás ele já sabia disso. Porque era na cabana de Hagrid ele já sabia. Então, mas ele descobre ali, eu acho. Pra mim é ali que ele olha e fala, Ah, na janela de Hagrid. na janela do Isso. Hagrid. Ele olha pra fora e vê eles lá. Depois, não faz sentido eles estarem lá naquela hora quando ele entende a história toda. Sim. Talvez naquele momento em que ele vê as crianças no headcanon da Tami, ou talvez não veja e tal, talvez ele só estivesse tentando achar um jeito de salvar o Bicurso. E aí, depois, ele consegue, tipo, encaixar. Se eles tirarem o Bicurso, talvez eles consigam também salvar o Sirius, porque ele não teria como planejar o salvamento do Sirius se ele nem sabia que o Sirius, tipo, tava lá, era inocente. A Lara acabou, Sim, a Lara sim. acabou falando o que eu ia dizer, que na hora que vocês comentaram assim sobre ele dizer, se tudo der certo, mais de uma vida pode ser salva. E ele falou, isso porque a vida que pode ser salva é crucial para o plano dar certo, né? Só que no caso, então, acho que ele estava se referindo a, se tudo der certo, a vida dos Sirius pode ser salva, porque ele sabe que com certeza a vida do Bicurso foi, porque ele testemunhou que o Bicurso não morreu. Então ele supõe Caralho. que as crianças salvaram o Bicurso. E aí, se tudo der certo, a vida dos Sirius vai ser salva. Também vai ser Né? salvo. Gente, tô passada. Faz A gente sentido. interpretou errado. Ele fala mais de uma vida inocente. Sim, a gente sempre acha que a prioridade dele ali era É salvar Sirius. os Sirius, e se tudo der certo, eles salvam o Bicurso também. Mas não, ele já É. sabe que eles iam salvar o Bicurso. E se tudo der certo, Sim, eles né? conseguem pegar o Bicurso e também salvar os Sirius. É porque não é uma questão de prioridade, né? É uma questão de certeza. Uhum, Não, Que a prioridade gente assim, pensa logo como na se ele prioridade. estivesse fazendo aquilo para salvar os Sirius. A questão é, ele já sabe que já foi salvo, mas aí, onde que ele teve o insight de falar, caraca, se eu não fizer ele ser salvo, ele não vai ser salvo? Aí eu Por acho isso que eu acho foi mesmo um- que ele viu alguma coisa, ele viu eles desamarrando sim. ele, porque senão de onde ele ia tirar? E justamente, eu penso que ele só ligou os pontos depois que o Sirius contou a história toda. Porque, justamente, como que tava as crianças pegando o Bicurso ali e depois eles estão desacordados na aula hospitalar? Então, E- Deixa eu me adiantar um tiquinho só, porque a gente ainda tá na parte que ele tá falando 3 voltas devem bastar. Só que o seu comentário também me fez lembrar de uma coisa que eu fico pensando quando eu li eu fiquei pensando quando eu li essa parte. Que é, quando eles estão lá dentro da casa da cabana do Hagrid e o Harry tenta tirar o Bicurso, eu sinto que o Dumbledore tá dando uma enroladinha extra ali, sabe? Eu não sei se vocês sentem essa vibe Sim, também. Sim. É por isso que eu falo que ali ele já sabia, porque ele dá uma enrolada ali
quando o hipogrifo desaparece, ele fica todo debochado. Ele fica falando, Isso não, calma aí, faz- gente. Dando risadinha. Antes de matar o hipogrifo, a gente tem que fazer tal coisa. Aí tem que fazer isso daqui também. Tem que ler isso aqui. Sim. E assina aqui. Isso e ele- encaixa na teoria da Tami de que ele viu alguma coisa, né? Sim, sim. Eu acho que encaixa muito bem dele ter visto ali e Sim. juntado os pontos depois, né? Eu acho que ali, assim, porque o que eles fazem? Eles esperam o Carrasco parar de olhar e o Fudge, né? Falam, ok, partiu. Mas eles não veem de novo se tem mais alguém olhando. E Sim. eu acho que se o Dumbledore não tiver essa pistazinha, ele não liga os pontos. O Dumbledore só observando Por assim mais de brilhante ladinho. que ele seja, Eu ele amo. não consegue ligar os pontos sozinho, Sim. sabe? Agora, isso que o Daniel falou de que a segunda vida que pode ser salva é o Sirius e não o Bicurso, eu nunca tinha pensado e eu acho que faz muito sentido. Não, pra mim já é isso. Pra mim já é isso. Faz É muito isso também. sentido. Ai, arrasou. Lacrou. Lacraste. Ai. E é legal Arrepiei. perceber como ele tá na melhor posição possível nesse momento, né? Porque ele entendeu o papel dele, ele vai fazer ali o que ele tem que fazer e instantaneamente ele vê O se deu resultado. certo ou se Sim. não, Eu quando é amo. Harry e Hermione Isso eu voltam. sempre acho muito maravilhoso, porque a gente passa 3 horas com eles, né? Mas Aham. imagina você sendo Dumbledore, você falou, partiu aí, fecha a porta. E aí, rolou? Nossa, Sim. eu imagino o Dumbledore saindo dessa cena muito, muito satisfeito, sabe? Muito alegre, dando pulinho. Dando um pulinho depois. Aham. Foi uma recompensa muito imediata. E ele tá na melhor posição também, porque, tipo assim, ele tá meio que passando pra frente, né? Vocês Ele resolvam terceirizou. essa Não, ele treta terceirizou a treta. Como sempre, né? Terceirizou a treta. E nem avisou o cara pra eles fazerem. Tem esses meninos que eles vão fazer o que eu quiser pra ganhar uns pontos na taça das casas. Aquelas mentiras. Mas é isso, sabe? Eu não quero me comprometer, não posso me comprometer. É, porque tem E é isso, isso. né? Eu acho que a gente fica zoando que o Dumbledore, tipo, tá lavando as mãos e tal. Mas, na verdade, é muito complicado pra ele também, né? Ele não é qualquer Zé Ninguém, assim. Tipo, ele é uma figura de autoridade. E pode Sim. ser muito complicado pra ele. Tipo, se ele faz alguma coisa e alguém descobre e tal. Imagina, tipo assim, se dá tudo errado, ele tá tentando salvar os Sirius e pegam ele tentando salvar, tipo, um fugitivo, assassino, sabe? Aham. Menino, já dizia, né, nosso querido amigo Gilderoy Lockhart, Harry. A fama é uma amiga amarga. Muito bom, muito bom. Amei as aspas. Melhores aspas do episódio. Agora, já que a gente já exaltou um detalhe da escrita que a gente não tinha reparado, esse negócio das duas vidas, eu acho que vale exaltar um outro, porque a gente vai começar aqui mais um Onde Está Hermione, né? Só que dessa vez ela tá acompanhada, então é Onde Está Hermione e Onde Está o Harry também. E é o último Onde Está Hermione. E só que aí tem um momento muito incrível. Eu vou contar os bastidores aqui pros nossos ouvintes. Quando a gente estava comentando esse capítulo, o que acontece? Quando eles voltam no tempo, eles aparecem no saguão. E aí eles escondem no armário de vassouras. E aí, logo depois que eles escondem no armário de vassouras, passam os três com a capa de invisibilidade. E aí o Code marcou essa parte e falou assim, gente, ia ser muito incrível se lá nesse capítulo em que eles estão indo visitar o Hagrid, se tivesse alguma menção deles ouvindo um barulho no armário de vassouras e tipo, ignorando, alguma coisa assim. Aí eu fui Mas lá... sabes tu, Junior Code? Pois é, eu fui lá investigar. E encontrei uma passagem que é a seguinte... Ai. Esse trecho está no capítulo A Predição da Professora Trelawney, tá? Eles vão pro salão principal, aí eles jantam, eles guardam a capa da invisibilidade, eles esperam o salão esvaziar e eles não voltam pra Torre da Grifinória. Eles entram numa sala vazia e aí fala que eles ficaram lá esperando. Aí olha só, vou citar o trecho aqui. Entraram sorrateiramente numa sala vazia no saguão de entrada e ficaram escutando até ter certeza de que o lugar ficara deserto. Atenção. Ouviram as últimas duas pessoas atravessarem o saguão correndo e uma porta bater. E aí quando a gente vem aqui pro capítulo O Segredo de Hermione, nesse trecho, o que acontece é o seguinte. Ele se achava parado ao lado de Hermione no saguão deserto do castelo e um feixe de raios dourados, blá 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 blá. Harry olhou agitado para os lados à procura de Hermione, com a corrente da ampulheta machucando seu pescoço. Aí Hermione diz: aqui! A garota agarrou o braço de Harry e arrastou pelo saguão até a porta do armário de vassouras. Abriu o armário, empurrou o garoto para o meio dos baldes e esfregões e fechou a porta depois de entrar. E aí ela começa a contar a história para ele e de repente ela fala: tem alguém vindo, acho que deve ser a gente. E aí eles escutam eles passando. Ou seja, eles estão lá escondidos na sala, vazia,
vazia e as duas últimas pessoas que eles escutam passar correndo são eles mesmos. E a porta que eles escutam no futuro. bater é a porta do armário de vassouras onde eles estão escondidos Eu no amo. futuro. Puta que pariu, lacrou, Larissa! Perfeito. Arrasou. Perfeito, gente. Agora eu quero saber Caroline, desculpa. Eu quero saber Carol Lima e Nayara Sevciuc. Estou intimando, estou invocando aqui. Fala que esse livro é ruim agora. O livro é ruim, amiga, eu já falei. A parte boa desse livro são os 4 últimos capítulos. Não é ruim, amiga, não é ruim. De Esse resto- livro é maravilhoso. De resto, nada De acontece. resto é maravilhoso. Assim, lá não com- Todos os defeito nesse acontecimentos, Tudo acontece. todos os acontecimentos que deviam estar distribuídos ao longo de um livro estão distribuídos ao longo de 4 capítulos. Uma história não é E feita de ação resto- apenas, Carol. Uma história é feita Mas eu não de tô falando de ação, construção. amiga. Eu tô falando de. Lá. Eu tô falando de plot, Curou, eu tô Larissa. falando de coisas. Ah, não. Mas, gente, assim, deixa eu Acho, levantar me dá uma- deixa eu gatilho falar levantar que uma esse livro questão não tem aqui. plot. Deixa eu levantar uma questão aqui, uma dúvida. Levante uma questão. Bom, senão eu vou colocar a faca no pescoço da Carol. Olha, não seguro, bota no tá? que eu gosto. Quando a gente estava discutindo a pauta, foi levantado esse detalhe sobre eles voltarem no tempo e eles estarem na sala da enfermaria. E daí eles voltam 3 horas e do nada eles aparecem no saguão de entrada, né? Aí, eu não sei se vocês já tinham pensado nisso, é muito óbvio, mas eu acabei de pensar enquanto a Lari estava lendo o trecho que tem o link, que é, então o vira-tempo leva você para o local onde você estava quando você voltou no tempo, porque eles voltaram 3 horas no tempo e há 3 horas atrás eles estavam no saguão. E aí o vira-tempo levou o eles do passado para o saguão também. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o virar-tempo te leva sim para onde você estava, porém, ele seria uma ferramenta muito mal construída se ele partisse do princípio de que ninguém pode te ver e ele te levasse justamente para onde as pessoas vão te ver. Pra frente da pessoa. Pra onde você então está. eu Mas ele não acho- parte desse princípio, calma. Quem parte desse princípio são as pessoas que usam ele. Mas o vira-tempo é uma ferramenta assim, ó. Essa pessoa aqui tá nesse espaço-tempo, agora essa pessoa tá nesse espaço-tempo de novo. Então é plausível que uma ferramenta que mexa com o tempo leve pro mesmo espaço-tempo. Não, então, eu Entende? acho que ele leva pro mesmo espaço, mas talvez, tipo, pro espaço mais próximo, mas que seja seguro. Porque não bateu ali, né? Não bateu certinho para eles se encontrarem cara a cara. Deu, no mínimo, o tempo deles se esconderem. Sim, se eles voltassem exatamente pra onde eles estavam, eles apareceriam na sala onde eles estavam escondidos. Então eu acho Que é que o que leva acontece você... no filme, né? No filme eles ficam na mesma sala. Sim, é porque no filme é como se o tempo voltasse ao redor deles. Uhum. Tipo, eles usam o virar-tempo na enfermaria e, tipo, tudo muda ao redor e eles estão na enfermaria ainda. Então, no filme eles muda viajam apenas o no tempo. mas não muda o espaço. O espaço, E no livro, justamente. o espaço-tempo, assim, eu acho que no livro o vira-tempo leva a pessoa pro espaço-tempo que ela tava. O que, pra mim, então, como eu não gosto desse filme e não acho ele, sim... Não gosto de eu você. sempre Não vejo visualizei, verdade em você. não vejo verdade nesse filme, acho ele, sim, incoerente. Exato. Ele está onde convém. Em seus Fala andados. de Todos os seus posicionamentos. Jeitos, falas, andados, andados, Eu tô me sentindo posicionamentos. muito a exceção aqui, mas tudo numa boa. Acho ele uma falsa, extremamente sem educação, extremamente grossa com as Gente, melhor É um meme, né? discurso Parece que completo. tem 5 anos. Enfim, acho esse filme sim incoerente e acho que eu sempre visualizei o que acontece no livro. E eu ficava imaginando que às vezes o vira-tempo podia dar errado e a pessoa colidir com ela mesma e virar um blob de pessoa. Uhum. Porque pensa assim, o vira-tempo blob? leva pro... sei lá, assim, fazer... Entendeu? Se fundir. Porque, tipo, se ele te levar exatamente pra onde você estava, é isso que vai acontecer, porque há 3 Sim, horas sim. atrás eu sempre vou, se eu voltar pra 3 horas atrás, eu sempre vou voltar pra onde eu tava 3 horas atrás, né? Pois é, Porque e aí sou você eu. pode ter uma inconsistência e os corpos se mergirem e dar erradíssimo. Sim. Ainda mais assim, por exemplo, se você tá num saguão de entrada, ok, se você tá no armário de vassouras, não dá muito certo. É por isso, então, Sim. que com certeza dá muito ruim você voltar pra antes de você nascer, porque você não estava em nenhum espaço-tempo, né? Olha, Eita. faz sentido. Você vai voltar para os olhos do pai. Os olhos... Eu tenho uma outra hipótese que faz sentido na minha cabeça, que a pessoa que tá viajando ali, sabendo onde ela estava 3 horas atrás,
ela pode meio que escolher mais ou menos, né, que ela vai ficar ali como se fosse meio que uma aparatação, só que uma aparatação no espaço-tempo. Esse seria o cenário ideal, né? Seria o cenário ideal. Eu não sei se me convence. Esperamos que seja assim. Não me convence muito, mas se fosse real o Vira-Tempo, eu gostaria que ele fosse assim, pelo menos. Eu só sei que, de novo falando de cenas que eu odeio do filme, mas tem uma cena no livro que que o Harry fala... essa é a coisa mais estranha que já fizemos. Quando ele vê a si próprio, né? Enfim, entrando na cabana do Hagrid, eles estão lá. Que é parecido com a cena do filme que a Hermione fala: é assim que meu cabelo fica de costas? Nossa. Porque uma mulher, ela não pode, né, ligar com outra coisa, senão a aparência física dela, não é mesmo? Principalmente uma mulher inteligente como a Hermione. Eu vou ficar calado e fingir que eu não disse que eu amo. Mas eu tenho outra militância pra fazer, perdão pela pistolagem, mas a Hermione tá ali, né, num nível de estresse incrível, e ela tá tendo que ver a tentativa de Harry de salvar Bicurso, né, ali debaixo dos olhos do ministério, praticamente. Harry olha pra ela e vê ela pálida, de nervosismo, né. E é nessa frase que muita gente tava se baseando pra ser racista, e dizer que não fazia sentido a Black Hermione lá da peça do Cursed Child. Mas eu gostaria de dizer que pessoas negras também empalidecem, tá, gente? Principalmente quando a pessoa está com medo de morrer. Sério? Isso é sério, eu não sabia que esse era um dos argumentos, eu estou um pouco chocada agora. Sim, isso é sério. Porque essa é uma das dos poucos lugares do livro, assim, que menciona cor de pele e Hermione, sabe? E nem menciona cor de pele, né? Mencionou que ela ficou num estado... num estado, exatamente. Ela está no estado pálido de choque, de terror. Passada. Tá passada. Porque o pessoal vê um pálido, já pensa que a pessoa é pálida, não que ela está pálida num momento de estresse, né? Que no inglês é white-faced, né? E eles interpretam essa questão de cor de maneira bem literal. Mas também dá pra, né? Dá pra tirar que a pessoa tá... A face da pessoa tá branca de susto, medo, né? A de gente vê pavor. ela toda hora falando, meu Deus, porque o tempo, não sei o que, a gente tá quebrando regras, a gente tá quebrando leis da magia. Mas assim, tanto no sentido de pálido, que foi assim que a Lia traduziu, né? Tipo... Ai, Lia, perfeito, Exato, sem defeito. Mas, né, acabada a minha militância, vamos, depois dessas 1000 horas de episódio já, e depois da conversa com o Dumbledore, né, que acontecem as coisas realmente que deveriam acontecer quando eles voltassem no tempo, né? Agora eles entenderam o que eles têm que fazer, Harry e Hermione já tiveram aquela conversa ali que é bem legal, inclusive, né? Que não é só a Hermione dizendo, não, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Harry também participa e ele dá ideia e é bem massa. E o nosso querido amigo Igor Moreto vai nos falar um pouco sobre o Vira-Tempo. Igor, por favor. Pode entrar. Oi, gente, olha eu aqui de novo para passar informação para vocês, né? Hoje eu vim falar sobre o Vira-Tempo, já que ele é um dos objetos, se não o objeto mais importante, né, desse capítulo. Todas essas informações que eu vou passar aqui para vocês vêm do texto do Pottermore que a J.K. Rowling escreveu sobre esse instrumento. Segundo ela, a viagem no tempo é limitada no mundo bruxo, apesar de muitas fantasias trouxas a respeito do tema, né, que a gente tem. De acordo com o professor Saul Crocker, que passou a carreira inteira no departamento de ministérios estudando secretamente a magia temporal, abre aspas, segundo nossas investigações atuais, o período máximo que pode ser revivido sem a possibilidade de prejudicar seriamente o viajante ou o tempo em si é de cerca de 5 horas. Conseguimos encapsular individualmente feitiços de reversão de hora que são estáveis mais seguros quando confinados em ampulhetas pequenas e enfeitiçadas que podem ser usadas ao redor do pescoço da bruxa ou do bruxo e girados de acordo com o número de horas que o usuário deseja reviver. Todas as tentativas de voltar mais do que 5 horas resultaram em danos catastróficos para a bruxa ou bruxo envolvido. Por muitos anos não se entendia por que os viajantes de tempo não sobreviviam a jornadas de grande distância. Todos os experimentos desse tipo foram abandonados em 1899, quando Eloise Mind-Tumble ficou presa por um período de 5 dias no ano de 1402. Agora, compreendemos que seu corpo envelheceu 5 séculos no retorno para o presente. Com o corpo irreparavelmente danificado, ela morreu no Hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos, logo após conseguimos trazê-la de volta. Além disso, seus 5 dias no passado distante causaram um grande distúrbio às trajetórias de todos que ela conheceu.
mudando o curso de suas vidas de maneira tão dramática que nada menos do que 25 dos seus descendentes desapareceram no presente, uma vez que desnasceram. Por fim, nos dias seguintes ao resgate da Madame Mintumble, houve sinais alarmantes de que o tempo em si fora perturbado por uma séria ruptura de suas leis. A terça-feira seguinte ao ressurgimento dela durou 2 dias e meio, enquanto que a quinta-feira acabou em um espaço de 4 horas. O Ministério da Magia teve muito trabalho para encobrir isso e desde então impôs leis e penalidades mais severas sobre quem estudasse viagens no tempo. Fecha aspas. Ou seja, a quantidade de viratempos disponíveis no Ministério é restringido por muitas leis, né? E apesar de não ser tão perigoso quanto pular 5 séculos, que nem a nossa amiga Heloísa fez, ainda assim não é recomendado que você reviva a mesma hora várias vezes. No mundo mágico, os viratempos são usados para resolver problemas triviais de gerenciamento do tempo e nunca para propósitos maiores e mais importantes. Pois, como o Saul Crocker nos diz, abre aspas de novo, assim como a mente humana não consegue compreender o tempo, também não consegue compreender o dano resultado quando ousa mexer com suas leis. Fecha aspas. Na série, todo o estoque do viratempos do Ministério foi destruído durante uma luta no Departamento de Mistérios, lá em Ordem da Fênix, né? Mas a gente ainda vai chegar lá. No Pottermore, a Rowling também disse que adentrou sem qualquer preocupação no tema de viagem no tempo em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, mas que depois isso abriu um vasto leque de problemas, porque no fim das contas, se os bruxos podem voltar no tempo e desfazer qualquer problema, então quais seriam as tramas dos próximos livros, né? Então ela resolveu o problema com aquilo que eu acabei de falar, né? De destruir os viratempos lá no Ordem da Fênix e também dizer que existem muitas leis que regulamentam o uso do viratempo. Ela termina o texto falando que esse é apenas um exemplo de que quando se escreve histórias de fantasia, a gente sempre tem que tomar cuidado com o que inventa, porque para cada benefício costuma existir uma desvantagem. É isso, gente. Bom episódio para vocês. Tchau! Deve ser muito louco, né, estudar magia temporal, né? Porque o cara tá estudando física ali com magia, gente. Meu Deus, que maravilhoso que deve ser. Não sei nem se dá pra estudar. Acho muito difícil. Gente, eu fiquei agora pensando, o tempo máximo que você pode voltar sem causar muito problema é 5 horas. Então, a Hermione continuava sobrecarregada, coitada, porque ela só podia voltar 5 horas pra estudar, mas... Sim, por isso que ela passou o ano todinho caralhada, bucetada. Ela ficou. O que são 5 horas a mais quando você estuda o tanto que a Hermione estuda? Não é nada. Eu entendo esse texto plenamente, porque eu não usaria um viratempo pra resolver nenhum dos problemas da humanidade. Eu só ia dormir um pouco mais mesmo. Ai. 5 horas só, você ia dormir mais. Eu ia, tipo, dormir até meio-dia, acordar, dar o viratempo e aí viver o dia, sabe? Lacrou. Enquanto aí eu tava lá dormindo até meio-dia. E você já matou 2 coelhos aí, porque o seu eu ia estar dormindo. Exato, então. Dormi pacas, acordei no horário que eu queria, voltei e fui viver a vida no horário dos seres humanos. E aí, quando você acordar, você já fez um monte de coisa, mesmo que você estava dormindo. Exato, olha que prático. Que perfeito. Lacraste. Pois é, e aí nessa maluquice de viagem do tempo, que eu não entendi nada que o Igor falou aí, que eu não consigo, eu fico pensando que é muito louco. O Ministério pensou e falou assim, nossa, olha só esse negócio aqui que pode destruir a humanidade. Vamos dar pra uma menina de 13 anos? Assim, olha, me parece muito óbvio. É muito bizarro. Eu sei que ela é Hermione, sabe? Mas, no fim das contas, mesmo ela sendo Hermione... O Ministério não sabe, né? No final das contas, ela acabou quebrando regras, né? Mas aqui então... a Minerva intercedeu por ela e parece que não foi fácil convencer. A Minerva brigou ali, não foi? Não, o que me faz pensar na bunda de quem que tá a cabeça da Minerva também. Não, porque a minha questão aqui é a seguinte, gente, que maluquice, sabe? Fala com a menina assim, então, não faz todas essas matérias, não. Tira esse aqui e esse aqui. Vocês têm mais, não sei quantos anos aí, menina, de escola. Vai brincar, vai. E outra coisa, ok, a Hermione é uma pessoa bastante, né, dedicada e etc. Mas será que é a primeira vez em Hogwarts que alguém quer fazer todas as matérias que tem? Pois é, e isso é muito doido, porque, tipo assim, eu sei que a Hermione é uma aluna brilhante e tal, mas ela com certeza absoluta não é a primeira. E nem vai ser a última. Não, então, essa foi a primeira vez que alguém usou um viratempo. Hermione mas aí exclusiva. E as outras crianças? Alguém falou pras outras crianças. Falou, crianças, as outras não crianças façam não tudo eram isso de amigas de matéria. Harry Potter.
O que deveria depor contra ela, né? Tipo assim, devia ser um Sim, critério com de certeza. demérito. Sim, inclusive é um Sim, fator mas nessa época o Fudge, ele ainda tinha Harry como a menina dos olhos dele. Mas a Minerva sabe muito bem que o Harry não é flor que cheire também, sabe? Tipo, não é nenhum santinho. Tá ali sempre coisa na fazendo mão umas deles paradas. seria usada para infringir as regras da escola. Eles já deviam saber disso no 3º ano. Sei lá, acho muito louco. Mas sabe outra coisa que é muito doida? Quando eu parei pra pensar que, em tese, eles estão aqui no mesmo mundo da gente, né? E Hermione reviveu todas essas horas de maneira dupla. Então, será que ela perdeu horas de vida mesmo e consequentemente, meses, né? Já que ela viveu um ano de aula vivendo horas duplicadas. E será que ela realmente perdeu essas horas de vida e é mais velha do que uma pessoa que teria nascido no mesmo dia, na mesma hora que ela, justamente porque ela tinha esse tempo todo duplicado? Eu já parei pra pensar nisso, mas eu começo a brisar tão fortemente que eu não sei se eu consigo prosseguir. Teoricamente estaria mais velha, porque ela tem mais horas. Mas será que o total de horas é suficiente pra envelhecer muito mais do que, tipo, 4 ou 5 dias? Não, mas Eu diria meses. Não, mas eu imagino Não, mas meses, que... mais 1, 2 horas por dia, assim. Mas mesmo que seja só, tipo, 4 ou 5 dias, não é muito doido? É muito, É muito doido. doido. E aí pensa, será que você precisa antecipar seu aniversário? Porque vai passar 1 ano antes do tempo. Será que o rastreador parou de funcionar antes? Nossa, será? É verdade? Porque no texto do Igor, fala a história lá da mulherzinha que ficou presa lá, fala que quando ela voltou, ela não sobreviveu porque ela, tipo, como ela ficou 5 dias presa no passado, foi como se o corpo dela tivesse envelhecido 5 séculos. Então, de fato, parece que essas horas são computadas no organismo da pessoa. Só que aí, tipo, no caso dessa senhora aí, foi muito extremo, né? E no caso da Hermione é um outro extremo, assim, tipo, não seria um envelhecimento que as pessoas perceberiam. Mas talvez esse rolê do rastreador faz sentido. Legal. Né? Entrou pro meu É muito headcanon. doido, né? Eu acho que no meu headcanon venceu antes. Ela, do nada, venceu. E ela Nossa, falou, eu "Eita." adorei. Ela só não sabia que tinha vencido antes. Aí ela super seguindo as regras, ignorou. E ela tá na puberdade, né? Então 1 ano significa muita coisa pra ela. Exatamente, gente. Piras muito doidas. Muito Muita louco. brisa. Esse episódio tá ótimo pra pensar em headcanons, né? Tipo, cada um tá saindo Tá, com um menina. headcanon novo, amei. Porque tem muita coisa que não tem resposta. Eu acho que isso que é lindo esse capítulo é maravilhoso. Não tem Perfeito, explicação. Ele é maravilhoso. Aliás, gente, se você não sabe o que é headcanon, lá no nosso Instagram a gente fez um glossário belíssimo lá, o nosso designer fez. Mentira, foi nosso editor. Aí tem um coisinho explicando o que é headcanon. Tá lá nos destaques do Instagram. Depois de toda essa brisa, a gente volta para o capítulo pra lembrar que então Dumbledore deu 0 informações pra eles. E aí eles têm que pensar, meu Deus, que vidas inocentes, o que a gente faz? O que será de nós? E o Harry Que vidas, que descobre... inocentes. O que é uma vida? O que é um inocente? O que é uma vida? De que se alimenta? O que é o E tempo? o Harry descobre que eles têm que salvar o Bicurso, o que é bastante raro, que normalmente é a Hermione que chega a todas as conclusões lógicas, né? Sim, menina. É até engraçado, né? Porque aqui ela tá tendo meio que uma pane geral, porque ela sabe que o que ela tá fazendo é errado. E Harry tá tudo muito bem, obrigado, porque esse aqui foi um caso que a ignorância foi uma bênção. Então ele tá ali com a mente, né? Ele tá felizão, né? Estruturada. Porque, tipo assim, a maior alegria dele é quebrar a regra. E aí ele conseguiu, nesse livro, quebrar em 2 timelines diferentes. Nas 2 timelines ele tá fazendo merda. Com permissão do Dumbledore. A questão é, assim, uma das timelines ele pelo menos tá podendo fazer merda. Tem autorização aí do Dumbledore. Sim. Ele teve verdade. 200% de aproveitamento, não é mesmo? Exatamente, perfeito. Esse é o auge dele. Nunca vai ficar melhor. Sabe? Nossa. Fred e George jamais superaram essa. Nunca. A Hermione deve estar muito desnorteada nesse momento, porque não só ela está quebrando regras, que ela tomou muito cuidado durante o ano inteiro para não quebrar, como ela está com o quebrador de regras oficiais de Hogwarts e tem medo de não controlá-lo, provavelmente, né? Então ela tem 2 fatores Sim. aí que tira ela do eixo. E é justamente nessa tentativa, né, de controlar o menino Harry, ela fica bem física, né, nesse capítulo. Ela fica arrastando ele para todo canto. E ela tenta, né, contar a ele que eles não podem ser vistos pelos eus passados de cada um, porque podia dar problema.
Só que, voltando aqui para as nossas brisas, em tese, essa preocupação só precisaria ser tomada durante a primeira viagem de cada pessoa. Sei lá, a primeira vez de Harry usando vira-tempo é essa. E, realmente, se ele se visse entrando em algum lugar, ele ia ficar louco e ia mandar logo um Expelliarmus na pessoa, né? Porque ele não conhece outro feitiço. Mas Hermione, ela sabe que ela tá usando o vira-tempo por 1 ano, sabe? Sim. A Hermione entenderia se ela se visse. Eu não sei se tem a ver... A Hermione entenderia. Mas tem algumas coisas, e aí, né, não sei porque eu não tenho nenhum conhecimento em astrofísica nem essas coisas, mas tem alguma coisa que sempre aparece em Viagem do Tempo que tem a ver com o seu eu do passado e do presente se encontrarem. Não tem a ver com a pessoa saber ou não, tem a ver com dar um bug no sistema. O bug do milênio. Eu acho que pode ter a ver também com o fato de que, assim, sei lá, se você sabe que você tem um vira-tempo, mas você se encontra com seu eu futuro numa situação meio extrema, talvez você possa, sei lá, dar uma surtada de, tipo assim, o que aconteceu pra eu ter que voltar pra esse momento, sabe? E aí, nisso, você pode talvez mudar os seus passos e, sabe, não sei. Porque a pessoa vai tentar fazer igual a Raven das visões da Raven, e aí vai dar tudo errado. Isso, porque eu acho que tem a ver com esse bug. Se você encontra com você, mesmo que você saiba que é você, porque você sabe que você viaja no tempo, você influencia no que você fez. E aí você muda você que não é mais você, porque você mudou. Sim. E aí você não pode mais existir, você vira um paradoxo. Sim, e só em situações muito específicas em que isso não seria um problema, como é o caso da Hermione, porque ela sabe muito bem o tempo inteiro por que ela tá voltando no tempo, que é pra assistir aula. Então, acho que mesmo que ela se encontre, existe ela tem um domínio muito grande do que tá acontecendo ali. Ela sabe muito bem por que ela foi, por que ela voltou, pra onde que ela vai. Ela é perfeita. Né? Mas as outras pessoas, fora dessa situação extremamente controlada de eu tenho um vira-tempo para fazer isso e somente isso, as coisas ficam muito abertas. Então acho que realmente existe uma possibilidade de você fazer certas coisas que vão acabar impactando a sua própria trajetória até o momento em que você pega o vira-tempo pra voltar. Não, e não só a situação extremamente controlada como a pessoa, né? Porque na cabeça de Hermione, ela nunca usaria aquilo ali, tipo, além da situação, né, dela saber que só pode usar pra aquilo, ela nunca usaria aquilo ali pra outra coisa que não fosse pra aquilo. E isso vem da personalidade dela, né? E então, aí a gente chega no ponto que eles veem, né? Eles veem então a si mesmos e veem as pessoas indo em direção à Casa dos Gritos, salvo o hipogrifo. Chegamos nessa parte, olha só, o que a gente resumiu em 30 segundos, a gente chegou agora. É isso, gente, não é que a gente é ruim de resumir. Sabe, é muita coisa. Enfim, e aí eles veem então que o Lupin tá indo pra lá e que a lua está encoberta. Então, mais um indício de que a lua precisa necessariamente atingir o Lupin para ele ser transformado. O que vocês acham disso? E é por isso que vocês têm que esquecer aquela teoria ridícula da Hermione Lobisomem. Eu acho esse negócio muito nada a ver. Não sei. Eu também acho. Eu também acho muito nada a ver. Eu não queria eu não queria dizer a frase que eu vou dizer. Eu peço perdão a todo mundo que tá me ouvindo nesse momento. Mas eu acho que isso é um furo. Porque não faz o menor sentido. Se você pensar na história do Lupin, do que a gente sabe sobre as transformações dele, que ele necessariamente precise ser banhado pela luz da lua para se transformar. Porque senão ele podia só ficar dentro de casa. Você trancar a pessoa no lugar. Sim. Sabe? Dá uma sombrinha pra E ele fala, né, que ele fica trancado na sala, fica trancado na sala lá e transformado, né? Só que aqui, quando ele sai ao relento de noite, só porque tem uma nuvem na frente, ele não transforma. É como se nesse momento... Mas assim, aí ainda não tinha anoitecido 100%, né? A lua tava fora, mas ainda tava anoitecendo. Talvez possa ser isso. Tipo, ele precisa da noite, né? Tipo, não é só a lua sozinha. Tipo, precisa ser uma noite de lua cheia. Não, gente, depois do hipogrifo já tinha, que eles entraram na floresta, já tava escurecendo, já tinha escurecido. Eu acho que realmente é uma coisa que, tipo assim, ela tentou escrever pra poder explicar isso. Ela escreveu isso pra explicar por que o Lupin consegue chegar até a Casa dos Gritos, né? Porque senão porque ele precisa estar naquela cena. Só que aquela cena precisa acontecer numa noite de lua cheia. Se ela não acontece numa noite de lua cheia, ele não vira lobisomem e não acontece tudo o que acontece depois. Então, na verdade, o
que acontece? Ela pegou dois fatos que são incompatíveis. E ela precisou colocar os dois na mesma cena. Sabe o que ela precisava, Larissa? De Ela ver precisava a de mais tempo. Ela precisava de mais tempo. 3 voltas Exatamente. devem bastar. Porque se a cena tivesse acontecido durante a luz do dia, não tinha nada, não tinha nenhum problema desse. Ela devia ter Exatamente. começado Mas essa isso cena um que a pouquinho Tami antes. falou, me fez ficar um pouco reflexiva aqui. Eu acho que talvez. Eu ainda acho que é mais um furo. Mas eu acho que Eu pode também até acho. fazer sentido esse negócio de, tipo assim, não basta só a lua. Precisa ter anoitecido completamente. Por isso que quando eles saem de lá. Justamente lá tem essa coisa, né, do dia durar mais horas em certas partes do ano, menos horas em outra. E aí, então, o lobisomem, ele fica transformado por quanto tempo? A noite toda, se a noite começa às 6 da tarde, assim? Uhum. Ou quando a noite começa à meia-noite, aí ele fica só 4 horas transformado? Sei lá se isso faz sentido. Eu mesma que falei, mas eu mesma tô me contestando. Gente, olha, na hora, eu fui procurar aqui, e na hora que eles aparece, já tá de noite, de verdade. Hermione manda, como é que você quer encontrar um rato no escuro? Tá de noite, gente. Não. Mas Não depois, necessariamente. justamente na hora que ele se transforma. Quando eles estão saindo do átrio, fala que o sol tava se pondo, tá ligado? Não, tava se pondo, mas isso não configura noite fechada. Não, então, mas eles demoraram um tempo pra ir pra casa de Hagrid, pra salvar o Bicurso. Eles ficaram um tempo dentro, eles ficaram mais de 1 hora esperando a cena da Casa dos Gritos acontecer 3 e todo mundo voltas sair. bastam. Foram 3 horas que eles voltaram. Quando eles saíram do saguão em direção à casa do Hagrid, já era 9 horas. Já era 9 horas. Porque eles estavam bem Eles pertinho saíram de às 5 meia-noite pra quando meia-noite. eles voltam. Não aos tem Era como 5 não pras ser 9. noite. Não tem como Claro não ser que noite. tem, nessa gente. cena. Enfim, né? Mas aí, se era noite, a gente não sabe onde a gente descobre. Mas depois de reviver tudo que aconteceu naquelas horas lá, né? E quebrar as regras tudo de novo. Quebrar todas as regras 2 vezes do jeito que ele gosta. O Harry chega num momento meio, tipo, heartbreaking desse capítulo, né? Porque ele tá ali esperando, ele acha o quê? Que quem salvou eles foi o pai dele, né? Então ele tá ali esperando. Gente, eu acho isso tão triste. O momento em que o pai dele vai aparecer pra conjurar o patrono. Mas aí ele entende, né? Que a força de verdade tava dentro dele. E ele era o foda ali, né? E isso é muito doido, porque ele só consegue conjurar aquele patrono porque ele já sabia que ele tinha conjurado. Ai, amiga, eu tô só a Pepita, toda arrepiada aqui. E é justamente um comentário sobre como... É o que ele fala, né? Eu fiz porque eu sabia que eu já tinha feito. Então, o quanto a sua autoconfiança, o quanto você e o que você coloca influencia na sua magia. Tanto que, tipo, ele nem é mencionado o que ele pensou em uma memória feliz, né? Ele só foi lá e fez. Foi Exatamente. lá e fez, não sabendo que era impossível. Quer dizer, sabendo que era possível, foi lá e fez. Um outro comentário que eu acho importante fazer é que a cena estava pronta e o Cuarón conseguiu cagar. Nossa, sim. É uma cena eu tão não acho, mas tudo bonita. Eu defendo o seu direito de estar errado, Daniel. Obrigado. Me senti defendido O que agora. você acha, Daniel, dessa cena? Você acha Gente, ótima? eu disse que eu não ia comentar, mas eu vou comentar então. Que eu tenho primeiro que eu tenho um popular opinion de que eu gosto desse filme. Segundo, Eu acho que é mais um Na verdade, na é uma popular opinion. É uma É um popular popular aqui, aqui. nesse podcast. nesse podcast. Então eu sei que possivelmente o ouvinte tá concordando comigo, me dê a mão, ouvinte, segura aqui, vamos nessa. E eu acho Desculpa, público. eu acho esse capítulo muito bom, claro. Só que eu sinto que a parte do capítulo que é do Lupin se transformando até a cena do lago, eu sinto que ela é muito mais dinâmica no filme. Só que eu entendo que não é como se ela não funcionasse no livro, mas eu acho que se fosse colocada pro filme do jeito que tá no livro, e tem dessas duas opções. Imagina que tem a opção do filme pra mim e tem a opção de o filme ser exatamente essa cena como no livro. Eu acho que a do filme se sai melhor como audiovisual, que é mais dinâmica, eu acho que tem mais Não, com certeza, mais mas peso. aí tu tá estendendo bastante, né? A gente tá... A gongação que eu queria fazer é literalmente sobre essa parte do... Ele chegar na beira do lago, ele lançar o patrono corpóreo, ele ver
que o patrono é igual ao do pai dele, ele ter essa realização na cabeça dele de que ele entender que Pontas era o apelido do pai dele por causa dos chifres, e assim, uma cena de conexão dele com as raízes dele. É que pra isso, sabe? eu teria que ter mencionado os marotos em algum momento, né? Exatamente. Então ele cagou tudo. Os Não marotos não mesmo? são mencionados, então já não dava pra colocar, né? Mas podia ter pelo menos o patrono corpóreo, sabe? Enfim. Isso sim. E ele Até não o precisava porque- daquele Acabou. escândalo. Ai, desculpa, eu sei que todo mundo ama essa cena, que ela é toda, né? Mas não aguento. Ele, respeito! Amigo, tenha calma, tá de boa. Eu tenho certeza que ele rompeu uma corda vocal, né? Não, para, é mó Eu legal. acho muito escandaloso. Mas sobre o patrono, realmente, porque isso me causou confusão. Porque eu fui uma das pessoas que assistiu os filmes primeiro, né? E depois eu fui pros livros por causa dos filmes. Então, isso me confundia um pouco. Que eu ficava, mas por que nesse filme aqui os patronos são animais? E naquele filme era só um vulto? Não tô entendendo muito bem direito. Agora um cagou. É isso. Vou parar de gongar. Vou respeitar a opinião do amiguinho. E é aqui que a gente consegue explicar direitinho como é que funciona, né, a volta no tempo em Harry Potter. Onde, literalmente, não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Porque você só pode fazer as coisas que já aconteceram acontecerem de novo. Então, Harry só conseguiu soltar esse patrono porque ele já tinha sido castado, conjurado no passado. Do mesmo jeito que o Dumbledore já sabia que o Bicurso ia ser salvo, do mesmo jeito que Hermione não deixou ele pegar a capa de invisibilidade, porque o Snape tinha que aparecer com a capa lá na cena da Casa dos Gritos. É muito paradoxal mesmo, é um ciclo ali que se fecha. E assim, é só uma repetição de coisas que já aconteceram. Na verdade, é justamente uma eterna... Eu acho muito interessante a forma como isso funciona, porque é justamente uma eterna luta para que não se torne paradoxal. Porque necessariamente, se o Harry tirasse a capa de lá, eles iam virar um paradoxo. As Sim. coisas teriam sido diferentes e eles não poderiam estar ali, porque eles... Dark. É isso, Esse episódio é muito dark. Agora que a gente já tem um hipogrifo e a gente já sabe onde é que Sirius tá, a gente pode, né, ir salvar o maroto de um destino pior que a morte. Os dementadores, gente, estavam expulsos dos terrenos da escola. Então por isso eles demoraram pra ser chamados. Eles demoraram pra ser chamados Sim, porque pra fica... dar o beijo no Sirius, né? porque pode surgir uma dúvida aí, surgiu, né, durante a gente lia o capítulo de assim, eles já não estavam na escola? Por quê? Porque tiveram que chamar de onde? Mas aí quando a gente pensa, né, que depois do jogo de quadribol eles estavam meio que banidos e tal, aí faz sentido, né? Sim, deve ser bastante longe, né? Já que não pode desaparatar lá dentro. Só que Deve ser longe não pra chegar até tinha, fora. não tinha aparecido, tipo, mais de 100 dementadores na cena do lago. Então, mas ali eles não deviam poder estar lá. Eu acho eles que, foram assim, a expulsos pessoa que pelo foi patrão. chamar os dementadores foi até onde eles deveriam estar, que era fora dos terrenos. Só que eles viram umas pessoas ali, uns lobisomens ali, e falaram, eita, acho que a gente vai ali falar. Né? O lago é bem pras Viradas do terreno de extremidade. Hogwarts. É bem pras extremidades, né, dos terrenos. E também pode ser que, tipo, depois do patrono, eles voltaram para os seus postos, né? Saíram fugindo, Sim. eles saíram fugindo. Então, não se sabe pra onde eles Sim. foram. Mas uma coisa legal de pensar é justamente se o beijo ia acontecer em Hogwarts, né? Imagina, tipo, vou executar esse cara aqui na escola. Mas é o que acontece com o Bartô no próximo livro. Gente, zero critérios Gente. pra Hogwarts, né? Nem pra... Zero, menina. Se bem que Dumbledore fica putão, né? Que o Fudge, ele passou por cima da autoridade do diretor pra poder fazer isso, né? Sim, porque justamente não faz sentido algum você botar um dementador pra executar um prisioneiro dentro de uma escola. Já Mas não será faz que sentido os talvez- dementadores estarem na escola, né? Será que talvez eles não teriam ido buscar os dementadores para eles escoltarem os Sirius para algum lugar aonde seria executado o beijo? Verdade. Talvez. Eu acho difícil os dementadores esperarem. E sem falar que deve ter rolado, tipo, mano, tinha 100 dementadores lá. Alguém vai ter a possibilidade de dar um beijo aí. Quem quer ir? E aí você tem que fazer vários sorteios pra descobrir quem vai. Tem que fazer 0 em 1.
Gente, imagina a facilidade disso sair do controle, né? Tipo, tem muito Uhum. Tanto que dementador, sai, né? todos eles querem. A cena do lago é justamente Exato. saindo do controle. Exato. Exatamente. Tem muito dementador, todos eles vão se sentir no direito de dar o beijo. Enfim, seria um massacre em Hogwarts, socorro. E acontece também durante o jogo, né, de quadribol. Eles também saem de controle. Sim. Sim. Ai, tá tudo errado. Os Por dementadores isso que o tá Dumbledore tudo não errado. queria eles lá, né? Dumbledore tinha razão o tempo todo. Não, o mundo bruxo tá tudo errado, né? Absolutamente tudo. E falando do Pode puxar. Dumbledore, o Sirius estava muito livre dentro da sala onde eles estavam encarcerados lá esperando pelo beijo. Será que Dumbledore interferiu nisso para facilitar a fuga dele? Eu acho que não. Vou passar pano pro Dumbledore. Mas eu acho que nesse ponto, eu honestamente acho que eles acreditam na segurança que tem em Hogwarts. Assim, Pra a mim pessoa- também o é cara mais tá um sem caso de varinha. prepotência. Exatamente. Ele tá dentro de um lugar que ele não pode desaparatar, não pode fazer magia de jeito nenhum. É preso numa sala, cercado de funcionários, cercado de dementadores. Sim. Né? Não eu tem entendo varinha. que é um prisioneiro muito perigoso, mas você pensa, deixa ele aí por 5 minutos até a gente chamar os dementadores. Eu acho que foi Concordo. vacilo mesmo, assim. Mal sabias tu. Não, pra mim é prepotência total, assim. Nossa, é muito vacilo, principalmente agora que eu fiz o paralelo com a cena da fuga de Grindelwald. Então, tipo, que Grindelwald, claro que ele era um criminoso pior do que o Sirius, mas Sirius não era, né, um criminoso. exato. Mas Ele eu era acho ele que era uma pros pessoa, padrões deles ali tava parecido. só que eles tomaram vários cuidados para que Grindelwald não escapasse e mesmo assim Grindelwald escapou. E aí eles têm essa prepotência de só colocar o Sirius numa salinha, sabe? Sendo que ele tem a fama de ter escapado de Azkaban. De uma prisão que ninguém nunca fugiu. Então, assim, Então, eu acho que ele era considerado perigoso exatamente pela fuga de Azkaban. Ele já era um prisioneiro, né, de alta periculosidade. Mas ele conseguiu escapar, sendo que na história ninguém nunca conseguiu. Então, eita, esse moço é Que ele perigoso. saiba. e aí, sim. se você tem alguém que é famoso justamente por fugir, você bota essa pessoa só trancada numa sala, de boa. Não faz sentido. Nesse sentido, eu até imagino que possa ter a ver com Dumbledore, mas não numa tentativa de, tipo, interferir para facilitar a fuga. Eu posso estar sendo muito inocente aqui, tá? Uhum. Mas talvez no sentido de, tipo assim, de humanidade mesmo, porque o Dumbledore é uma pessoa muito humana nesse sentido, né? Então eu acho que ele poderia muito bem ser a pessoa que, tipo assim, o Fudge tá lá assim, não, tranca ele aí, algema, não sei o quê. E o Dumbledore virar e falar assim, cara, não precisa, sabe? Tipo, ele tá aqui, não tem como ele fugir, não tem como ele aparatar, não sei o quê. E aí isso acaba facilitando a fuga, então acaba tendo um dedo do Dumbledore. Mas eu acredito que isso poderia até ter saído dele numa forma de empatia mesmo, sabe? Tipo, de... Sim. Sim, é que outra coisa me ocorreu também. Ele tinha, assim, por mais que o Dumbledore não tivesse interferido pela fuga necessariamente, mas ele tinha acabado de contar a história pro Dumbledore. E eu imagino que, como ele não tinha o Pettigrew pra provar, ele deve ter dado outros elementos históricos, né, da história que eles viveram e tal, pra provar pro Dumbledore que ele tava falando a verdade. Se o Dumbledore acreditou nele, ele não achou que ele oferecia perigo, né? Não é nem, não sei se pensando na fuga, já pensando assim, foreshadowing, às vezes só pensando realmente, não, acho que ele tem razão, ele não é perigoso, não vou prender. O Dumbledore também é legilimente, então ele poderia ter visto, né, na mente do Sirius que ele não tava lá e que ele não oferecia perigo e que ele tava falando a verdade. Então, só para um último comentário que eu queria fazer, que eu acho muito legal, é que daí então eles montam, né, no bicurso, e o Harry e a Hermione, e aí a Hermione tem medo de altura, né? Eu acho tão bonito isso ser parte da personagem dela, acho que é tão condizente. Nossa, condiz a muito. forma que ela é, sei lá, controladora, né, que ela gosta de ter as coisas muito... Que ela é justamente a pessoa pé no chão, né? Uhum. Caramba, nunca parei pra pensar nisso. Eu acho bacana bonitinho demais. essa ser a fraqueza dela. Real. E o bicurso é um elemento que ele foge da racionalidade também, né? Porque, tipo assim, ela não pode controlar ele com feitiço. Ela precisa controlar ele com a confiança dele. Sim. Então é uma coisa instável, né? E até agora que você falou sobre ele fugir da racionalidade, eu reli o capítulo onde o bicurso aparece pela primeira vez, né? E na primeira descrição do bicurso, a narração até comenta
sobre como as crianças ficaram confusas por alguns minutos, tentando entender o que eles estavam vendo, sabe? Então ele é total uma fuga da realidade, assim, até pra eles que são crianças bruxas, sabe? Até a vista, né? Até a vista, Mas o que é bonitinho também, né, pra terminar agora a nossa parte do capítulo, é que Sirius e Bicurso, os dois prisioneiros condenados à morte, fogem juntinhos em direção ao horizonte nesse final que não é o que a gente merece, mas é o que a gente tem. Ai, sobre esse As vidas final, inocentes foram salvas. eu acho ao mesmo tempo muito legal e muito triste que não tem tempo pra despedidas, não tem tempo pra conversa, não tem tempo pra um abraço, não tem tempo pra nada. O Sirius até tenta, só que a Hermione e o Harry ficam gritando, não, cala a boca, sobe aí e foge. Vai embora daqui! E é ao mesmo tempo engraçado, porém meio melancólico, né, sabe? É muito questão de tempo, né, esse capítulo. E esse, eu acho que não só esse capítulo, mas a relação do Harry com o Sirius, né? O que falta pra eles é tempo, de fato, assim. Eles não têm tempo pra viver a relação Para deles. que eu vou chorar. Ai, amiga. E eu nem gosto de Sirius. Tanto aqui quanto no quinto livro, né? Na verdade, nos 3 livros em que o Sirius está presente, né? Aqui, quando ele descobre quem ele é, eles têm muito pouco tempo hábil para estabelecer algum vínculo, assim. E aí, no 4º livro, o Sirius ainda é fugitivo, então eles se encontram escondidos, então eles também não têm tempo de ficar juntos e tal. No 5º, que é quando as coisas começam a se desenhar para eles construírem uma vida mais ou menos na normalidade, porque eles estão pelo menos tipo na casa do Sirius, então eles podem, ainda que com um tempo limitado, eles podem ter algum convívio mais familiar, assim, e tal. O Sirius morre. Então, tudo que faltou pra eles foi tempo, assim. Estou apertando meus pulsos com uma faquinha de rocambole. E que assim, é uma nesse faca clima... de rocambole? Aquelas faquinhas de plástico, sabe? Uma faquinha de rocambole. Eu imaginei uma faca de manteiga, pra mim o efeito cômico foi muito bom. Mas é bom que a gente aproveita que a gente tá com esse sentimento meio triste aqui no coração, que a gente vai agora ao nosso momento Avada Kedavra. Que é o momento triste do capítulo, é o momento que a gente não gostou, é o momento que a gente achou um furo, por que não? É o momento que a gente não curte desse capítulo, sendo por estrutura, sendo por narrativa. E vamos começar pelo nosso convidado. Ai, meu Deus. Ai, gente, até a gente chegar à conclusão de que o Lupin e a Lua foi um furo, o meu Avada Kedavra tinha sido o capítulo não se estender por mais umas 2 ou 3 páginas. Porque eu queria muito que esse capítulo abrangesse todo o momento até eles voltarem na porta e o Dumbledore estivesse saindo, sabe? Que essa parte é muito boa também. E acho que devia estar inclusa nessa parte de um todo, assim. Pá! Não sei se isso é um Avada Kedavra válido. Não faz sentido. Eu acho que. Eu só acho que realmente já tem bastante coisa nesse capítulo. Eu entendo. Sim. Mas. O que é um capítulo de 100 páginas, amiga? Numa boa. Não sei se eu ia conseguir resumi-lo em 30 segundos se ele continuasse ainda mais. Nem esse a gente conseguiu, né? Eu quase troquei de patrono agora, de Avada de agora, com a frase da Larissa. Eu realmente estou bastante deprimida com... Eu gosto muito do Sirius. E foi muito deprimente esse pensamento na minha mente. Mas voltarei para o que eu tinha pensado durante a leitura, que foi justamente o Harry pensando que ele viu o pai, né? Como eu falei, eu acho muito legal essa morte psicanalítica do pai que acontece nesse capítulo, mas é muito triste, é super difícil pra ele, né, que nunca teve de fato o pai, enfim, ter ali por 5 minutos a ilusão de que poderia voltar a ver. Ai, que triste. E, enfim, ter que entender que não foi o pai que tava lá e entender que ele tinha que salvar a própria vida. Eu acho que requer muita força e é muito triste ao mesmo tempo. De certa forma, é o pai dele, né, que ajuda ele. E é justamente isso que eu quis dizer quando eu falei em conexão com as raízes, né, que o patrono é igual, então tá ali representando justamente esse elemento que é o pai dele. E esse é o meu Avada. Cara, então...
até esse momento, o espaço pro meu Avada aqui tava vazio, porque até os momentos tristes desse capítulo, tipo isso que a gente conversou do Sirius, a questão do Harry ficar esperando o pai dele e tal, eu não consigo enxergar como um Avada, porque, tipo, pra mim é tão perfeita a construção, sabe? Então, Não, é um Avada, eu acho que num momento que é, assim, triste. Não, que então, você mas não eu não gostou, consigo, mas eu não consigo trouxe. dar uma Avada nem no momento desse, porque, sei lá, tipo, é triste, mas não o suficiente pra eu dar uma Avada nisso, sabe? Porque eu acho que faz uma construção perfeita, assim, da história. Eu já dei muitos Avadas sentimentais, então... Pois é, então, eu não vou dar uma Avada sentimental, eu vou dar uma Avada no possível furo que a gente encontrou Realmente. da Lua. Da luz à lua. Da lua Mas que assim, traiu é uma a Avada bem gente. fraquinha, que não vai fazer nem cosquinha, tá? Olha, não sei disso não, tu é Sonserina. Amiga, você acha que é assim que eu acordo e falo, nossa, deixa eu matar uma pessoa? Não, eu só acho que quando você está determinado a soltar uma Avada, você vai lá e faz, sabe? Então, mas eu tô soltando por obrigação, entendeu? Ah, não entendi. tem, É um não tem Avada não sentimento consensual. aqui. Porque os Uma irmãos Avada que Carroll tira estão só um braço, obrigando a Larissa a soltar esse Avada. Os irmãos Carroll. Entendi. E você, amiga. Carol? Qual é o seu? Bem, o meu Avada é uma Avada, justamente uma Avada sentimental desses que eu comentei, que é a parte que Bicuço começa... Eles estão na floresta, né? Eles veem Hagrid passando e Bicuço começa a puxar a corda e fica tentando voltar pra perto do amigo dele. E eu acho muito triste. Ai, falando nisso, tem um pedaço que eu reparei também que eu acho muito fofo. Que eles se escondem dentro da cabana do Hagrid, né? E aí ele, Sim. completamente sem saber que ele tava correndo risco até 2 minutos antes, senta lá na lareira, tipo, puxa um café e vive a vida. Fala, que bom que esses humanos me trouxeram de volta pra casa. Sim, o Nado até comenta, né, que parece que ele vai dormir. Bom, mas agora que a gente já passou por essa barra, que é gostar de Harry Potter, vamos agora ao nosso momento Expecto Patronum. Que é o momento bom, o momento feliz, o momento incrível desse capítulo. Vamos começar por Larissa Andrioli. O meu patrono é o capítulo inteiro, da primeira palavra até o ponto final. Nossa. Só Perfeito. isso, amiga? Quer adicionar mais nada, não? Nada. Mais nadinha. Nada. Vou adicionar o título. Ah, do tá. capítulo. Achei... Eu já ia dizer que eu tinha achado minimalista, mas agora eu já não achei mais. Não, é isso. Eu vou colocar assim Lacrou. também a diagramação. Não, mentira. O espaçamento. É. Lacrou, amiga. Uma mulher extremamente prática. Tami. Então, sem querer, né, assim, ser copiona, porém é isso aí mesmo. É o meu capítulo preferido da saga. Ele é perfeito, tudo que acontece faz sentido, tudo se amarra. Minha infância Até o foi furo você gosta, né? impactada por toda a minha vida pelos acontecimentos desse capítulo. Não seria quem eu sou sem ele. Então é ele, é o meu patrono. Você volta com a relatora, Tami? Volto com a relatora. Você, Daniel. Então, como uma boa bitch do filme que eu sou, Ih, calma, é só pra contextualizar. Tem um momento muito específico do terceiro filme que sempre me dá muito quentinho no coração, que é o meu momento favorito, que seria exatamente no início do capítulo da predição da Trelawney, que é quando aparece o Carrasco na tela e ele tá afiando a lâmina. E aí eu sinto que desse ponto em diante, pra mim, o filme escala e vira uma outra coisa. É tipo a minha parte favorita. Essa mesma sensação eu tive lendo esse capítulo quando o Dumbledore vai falar com a Hermione e ela solta o ahá dela, porque ela entendeu a indireta que ele tava soltando de que eles tinham que voltar no tempo, e eu senti a exata animação que eu sinto quando eu vejo o Carrasco o Carrasco naquela cena do filme, porque eu sei que a partir daí a coisa vai se tornar frenética, sabe? Então esse é o meu momento favorito desse capítulo, porque a partir daí as coisas ficam muito incríveis. Eu dei quase um pulinho quando eu tava relendo essa parte, que eu fiquei, ai caramba, é agora. É isso! Eu fico assim sempre. Por isso que eu não consigo parar de ler. Chega nesse ponto, eu, tipo, engulo. Então, a partir daí é só ladeira. ai, só entendo ladeira. demais. Ladeira num sentido positivo, no caso. Essa ladeira assim. Entendi. Só ladeira acima. Só ladeira acima. Lacrou. Já que minhas amigas foram tão sucintas, eu vou me dar o luxo de ter mais de um patrono nesse capítulo, que realmente é muito bom. O meu principal vai justamente para o murrão que Hermione dá em Snape, quando ele tá dando o
o ataque de pelanca dele lá. E ela simplesmente, Hermione manda simplesmente isso foi porque o senhor foi nocauteado, professor. Você não sabe de nada, cala a boca. Amo. Professor, Debochado. você estava Debochone. desmaiado. Você estava desmaiada. O próximo é o Dumbledore debochadíssimo, né? Que tipo, o hipogrifo sumiu? Que coisa louca, não é mesmo? Que extraordinário. Que loucura! Nunca ouvi falar disso, de hipogrifo que some. Aí o Carrasco fica puto, ele querendo procurar, né? Aí ele ainda mandou se ele foi realmente roubado, você acha que o ladrão levou ele a pé? Eu amo. Essa cena, até no filme, essa cena é bonitinha que ele faz. Ele, procure no se você céu se quiser. quiser. Ok. É muito bom. Eu acho muito bom, gente. O Dumbledore Eu vou já tomar um sabia chá. de tudo. Tava ali tranquilo, sabe? Fica. Ainda pede um conhaque, né? No filme ele pede um conhaque. Mas, né, uma vez que a gente passou pelo momento Expecto Patronum, estamos todos com um calorzinho no coração. E por que não uma risadinha nos lábios? Eu gostaria de agradecer muito ao Daniel pela presença, por vir aqui comentar com a gente o capítulo. Por favor, se você quiser falar de novo das suas redes sociais, fazer a sua divulgação, o momento é agora. Ai, meu Deus, gente. Obrigado pelo convite. Eu amo todos vocês. E foi um prazer estar aqui nesse capítulo maravilhoso. Eu vou falar pra vocês do que eu faço. Eu sou ilustrador, então vou pedir pra vocês irem no Instagram, dar um biscoito pra minha arte, porque apoiem os ilustradores. Pode ser o ilustrador de Harry Potter local. Apoie ser ilustrador de Harry Potter local. Tem muita coisa de Harry Potter lá, gente. @filho_art. E eu tenho um podcast também, o Apronto Podcast, junto com minha amiga Aline e meu amigo Yuri. Diferente do Casa Elefante, que é muito bem programado, lá é uma farofada. Então, se você gosta de uma boa farofa, Ela vocês peidam na farofa. a gente peita na farofa. Vocês podem ir lá escutar. Essa expressão é ótima. A gente é engraçado também. Vão Então lá, é gente. isso. E obrigado pelo espaço, gente. Mas, né, finalmente, depois dessas 365 horas duplicadas que a gente acabou de viver, depois de nos escondermos de nós mesmos, fugir de lobisomem e salvar mais de uma vida inocente, que tal a gente se preparar para voltar à enfermaria que Daniel tanto queria no próximo capítulo, Novo Correio Coruja. Amo. Tchau! Tchau, gente. gente. Até semana que vem. Três voltas devem bastar para ouvir este podcast. Então, a gente descobre que o próprio Dumbledore prestou... Então, a gente descobre que o próprio Dumbledore prestou... Gente, não consigo falar essa palavra. É maluco. Prestou! Prestou. Depois. Prestou